Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Estamos aqui agora reunidos para mais um episódio do seu podcast de educação Escola em Voz. Sempre com episódios com muito conteúdo, pessoas interessantes voltadas ao mercado educacional, às escolas de educação básica, as pessoas que nos acompanham no nosso canal no YouTube. Eu peço novamente, curtam, compartilhem este conteúdo, busquem conteúdos relevantes para os seus pares. E também não esqueça de indicar a Escola em Voz, inscreva-se lá, ative as notificações e faça sua inscrição. Nas plataformas de streaming, acompanhem a gente no Spotify, na Amazon ou na Apple Podcasts. Para ver a lata bonita do Anderson, é aqui no YouTube. Viu só, professor? Como é que já começa o nosso podcast? Começa assim, com o meu colega aqui fazendo uma menção à minha beleza. Mas, cara, como é bom, Rony, a gente ter o privilégio e a oportunidade de, através deste microfone, dessas câmeras, dessa linda mesa que ficou ainda muito mais bonita, né? Depois que ela foi reformada. Tá? Estúdio caprichado. Não, os caras aqui mandaram bem, top master, viu, professor? Professor Jean Silva... É top e é master. E é master. É um nome, né, que chama atenção, né? Top Master. Não, os caras estão... Não tem como pensar menos, né? Não tem. Boa. É desse jeito. Cara, você sabe que a gente vem acompanhando teu trabalho, professor, e a gente ficou muito empolgado por várias razões, né? Uma das razões é que você traz pra gente algo que a gente vem lutando aqui no podcast, que é o amor pela sala de aula, o amor pela educação e vibrar com o magistério mesmo, o magistério nativo, o magistério primitivo, que é o sabor de sala de aula. O professor Jean Silva dá aula em algumas escolas que são nossas parceiras, parceiros, amigos, né? Amigos, né? Lá com o Albani, com o Julinho e com o Nilinho, lá também no Fleming, né? Lá com o Dadá, né? A professora Adalberto, a Janete, Colega a da Iris. física, colega da física. É, É o verdade, Dadá. verdade. Divido o terceirão com ele, tá? Então, olha a honra, hein, cara. E outra, divido eu já terceirão contei com aqui no episódio que o Dadá pinta o bigode, tá? Eu já contei em outros episódios. Eu sim, tá? Eu vou ver ele segunda-feira, não sei se eu quero falar sobre isso. O Dadá pinta o bigode. Mas, cara, é muito bom ver você em lugares que a gente ama muito, temos histórias, e você volta pra Floripa depois de uma temporada em Blumenau Isso. e volta a dar aula nos colégios aqui da Grande Florianópolis. E além disso, você traz para dentro da sala de aula algo que brilha demais, que é o amor, né? Pela educação, mas a maneira como você ensina física e acaba se tornando uma celebridade nas redes sociais. Seja bem-vindo à Escola em Voz e obrigado por seu tempo de ter conseguido nos atender. Opa, tudo certo, muito feliz de estar aqui, tá? Empolgado, assim, contente, porque eu sei que o nosso papo vai render, assim, coisa muito boa, tá? E há muito tempo, eu já tinha vontade de voltar para Floripa para vir para cá, para rever os amigos. E muito do trabalho que eu faço, ele acontece porque eu tenho uns parceiros que isso é muito importante. Assim, eu gosto de. Eu brinco, né, os meus patrões. Eles são, assim, parceiros. Eles me proporcionam uma situação em que realmente eu sou muito feliz no que eu faço. Então, quando a gente fala de professor, geralmente a coisa associa para uma história diferente, né? Professor é o cara que sofre, professor é o cara que ganha pouca grana, professor é o cara que está na sala de aula sofrendo, que tem jornada dupla, sabe? Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Na grande maioria, sim, a gente já sabe que isso acontece, a gente sabe que tem algumas escolas que são sucateadas, isso tudo acontece. Mas no meio disso tudo sempre tem o romântico, né? De que o professor ama a sua profissão, de que o professor está ali porque ele quer acolher, de que o professor está ali porque ele tem vontade de ajudar as pessoas. Falei hoje em sala de aula numa turma, e a gente estava numa conversa assim, vamos com o prof, vamos trabalhar. E daí eu tinha que brigar, eu pensei, isso não vou brigar, vou fazer diferente. Pensei na hora, e assim, ó, aí comecei a contar umas historinhas, comecei a falar, e daí brinquei assim, ó, uma coisa que é muito importante na minha profissão, eu escolhi ser professor.
porque eu gosto de acolher. Eu gosto de amparar, gosto de ajudar o aluno, fazer tu melhorar, sabe, parceiro? Fazer tu melhorar. Pode ser na física, pode ser tu vendo o jeito que eu me visto, me acha estiloso, aí te brinco. E falei, aí não quis ser juiz, porque o juiz julga, né? E muito dos colegas hoje, os professores, eles têm essa ideia ainda antiga de que o professor tem algum tipo de poder nesse sentido, de julgar o cara na nota, de julgar o cara nisso. A gente trabalha, eu, no caso, eu penso isso, eu trabalho para lá no final o nosso aluno ter um resultado, que é a profissão dele, se ele vai ser feliz, realizado, é no final que a gente mede isso. E nesse meio tempo, sabe, esse julgamento não pode ficar só na nota, ele tem que não ser um julgamento. O professor tem que ser uma criatura que o aluno vai confiar para ele poder crescer, para ele poder. E o aluno não vai aprender com um cara que ele não tiver um pouquinho de admiração. Não se aprende com quem a gente não admira. Sabe? Então, às vezes, dependendo do que tu faz numa sala de aula, sabe, se tu vai dar o toco forte, tu pode estar arriscada a nunca mais conseguir ensinar para aquelas pessoas. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe? Você falou uma frase forte, né? Não se aprende Na com porrada. com quem não se admira. E isso é uma máxima na educação. A gente vê isso todos os dias nas escolas, né? Tanto os exemplos positivos quanto os exemplos negativos. Como é que foi essa tua história? Como é que, pô, pela cor da tua barba, eu quero crer que tu já tens alguns anos na educação. Como é que começou essa história e como é que tu atinge, em que momento da tua vida tu atinge uma maturidade o suficiente para sacar aquela virada de chave? Pô, agora eu sei como é que eu vou lidar com o aluno. Até porque, só aproveitando, tu tem o mesmo chão que a gente tem, que foi cursinho também, né? E no cursinho a distância do aluno é muito grande, né? É muito grande a distância. Na verdade, o professor ganha admiração dos alunos pela maneira como ele passa o conteúdo, Sim. né? Então, a admiração é justamente pelo domínio de conteúdo e a maneira como o aluno aprende. Mas não por esse momento que você está hoje de estar totalmente conectado. Então, essa virada, muitos professores que são de cursinho não conseguem. Bom, o momento da minha vida tem muito a ver com a minha paternidade. Mas a gente pode perceber isso antes. Mas na minha vida mudou muito, assim. Durante muito tempo, eu era o professor que dava conta do recado, não falava assim, ninguém falava que o professor não dava aula bem. Não, o Jean é bom professor. Mas eu comentei há pouco, né? Não existia um. Eu curto ficar perto do Jean, eu gosto dele. Primeiro, eu comecei a ver que professor é uma profissão que ela é difícil porque tu é professor o tempo todo, tá? Não dá para tu dizer que tu é professor num certo horário, porque isso não acontece. Então, começou nesse momento da paternidade que eu comecei a observar diferente as coisas, porque realmente eu sou professor de física e pensava, o cara é de exatas, mas eu percebi que o negócio não é só saber a física. Eu não estudo física para dar aula há muito tempo. Há muito tempo eu tenho outros conteúdos que eu consumo para eu melhorar como professor. Então, essa virada aí, há uns 10, 12 anos, eu tô diferente. E passou por uma transformação geral, de forma de se vestir, forma de se comunicar. Aí tem a ver com a segurança. Porque, às vezes, eu defendo alguns colegas. Às vezes tem um professor novinho, que o aluno fala um negócio, ele descasca e dá-lhe já direto, assim, sabe, sem pensar. É uma forma de se defender, às vezes. O cara não tem segurança, daí a gente vai numa roupa mais formal, sabe? A gente tenta botar segurança de um jeito diferente. E hoje em dia eu estou muito seguro com tudo, cada vez mais com rede social, com tudo que acontece. Então, a segurança em sala de aula aumentou muito. Então, isso fez eu acabar vendo que eu posso ajudar as pessoas de uma outra forma. Claro, a física, sim, eu melhoro eles bastante. Às vezes a gente fica vendo assim, quase todas as pessoas que tu conversa têm algum tipo de trauma em relação a essa matéria e acaba que não aprendeu, que teve alguma coisa, pouquíssimos. Aí quando tu vê o cara que falou um pouquinho bem, ele acabou que tu vai ver que ele é engenheiro, vai ver que ele gosta de matemática, vai ver que parece que, sabe? Porque tem essa máxima de que o professor das exatas ele é assim, né? Mas não pode. Porque tu viu que eu falei professor de física? Professor de física. Professor vem primeiro. Professor é uma criatura de humanas. E eu acho que é a mais de todas, né? A mais de todas. Porque entrar numa sala de aula com 40 alunos, com 40 histórias diferentes,
e tu ter a manha de se comunicar com todos, deixar todos na mesma vibe e tentar fazer com que eles, às vezes, numa segunda-feira, às 10 da manhã, queiram ouvir sobre campo elétrico, sabe? É muito difícil, muito difícil. E isso é um trabalho que tem a ver com psicologia, tem a ver com neurociência, sabe? É de estudar, é de procurar, sabe? Esses dias aconteceu, não sei se eu posso falar, né? Mas eu vou falar. Numa sala de aula, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo e aconteceu de novo numa sala de aula, o menino levantou e soltou o verbo na professora. Professora, vai tomate cru. Mas a salada inteira, assim, sabe? Pá! A professora foi sábia, tá? A professora foi sábia. Mas a casa caiu do guri, né? E a casa caiu na hora, assim. Vai ser... É normal, né? Óbvio, uma coisa dessa tem que ter consequências, né? Tem que ter consequências. Mas eu sempre paro e penso assim, o que fez aquele adolescente de 14 anos olhar para uma pessoa de quase 50 E mandar comer e a salada. única foi coisa que uma ele reação, conseguiu né? fazer é vai comer salada. Alguma coisa na cabeça dele estava diferente. E daí vem a neurociência, né? Córtex pré-frontal, gurizão de 14 anos, ele não desenvolveu ainda. Eu tenho quase 50. Óbvio que eu tenho mais experiência do que ele. Eu não vou dizer assim, agora tu tá ferrado, porque eu vou te expulsar. Aí o guri vai ficar maluco e vai dar alguma coisa que a gente vê na TV aí, esse monte de cara despreparado, deixando o guri nervoso, mais nervoso. Então, chama ele, o cara, o que aconteceu contigo? Tu tá bem? Vamos ver o que aconteceu. Já aconteceu comigo assim, cara, o que aconteceu contigo? Tu tá bem? Que isso? Não foi comigo, tu não tem essa raiva de mim. Geralmente eles choram e se entregam, tá? Ah, mas desaba na hora. Aí tu vai dizer, não, vai ter consequências. Óbvio que vai ter, mas depois tu conversa, ó, tu fez, tem que entender isso. Aí tem que vir as consequências, vai vir. E ele Só, até aceita, né? só que se tu explica, tu faz certo, ele vai entender. Ele vai entender. Ele vai entender, aceitar. Ele vai aceitar. Só que o professor tem que ser essa criatura. Aí eu tenho vários colegas que ficam até com raiva de mim por causa disso. Ah, é um fingido. Aham. Claro que às vezes eu tenho que ser o cara, o controle emocional da coisa. Eu não posso estourar. Ninguém imagina que o William Bonner vai um dia dar uma notícia puto, né? Olha aqui, ó, eu tô dizendo pra vocês, tá? Eu acho errado. Mas nunca, ninguém espera que ele vai fazer isso. Ele vai dar a notícia e não vai nem piscar. Cara de pôquer, né? É isso que ele vai fazer. Poker Face. Poker face, justamente. E eu sou professor. Então não importa, cara, eu tô lá pra organizar a coisa. Então eu não posso. Ah, professor, não é ser humano. É, mas eu tô naquele momento que eu tô pro ser humano profissional. Então, parece que é, mas aí eu consigo negociar. Aí, desse jeito, eu consigo negociar onde eu quero trabalhar, consigo negociar o jeito que eu quero trabalhar, consigo ver, dizer que eu estou ganhando pouco, eles ficam tudo preocupado. Entendeu? Por quê? Porque ele tem um professor que vale mais para a escola. Tu não tá só lá para passar conteúdo. Passar conteúdo só o YouTube faz. Se for para botar para seguir, tem plataforma que faz. O aluno, ele quer essa interação, ele quer alguém para confiar, ele quer alguém para dizer que está errado. Não é só dizer que sim. Eu não sou arroz de festa, tá? Eu brigo com os caras. Esses dias eu estava na sala de aula, eu cuidando da prova, eu cheguei na sala de aula, tinha uma cusparada, assim, ó, um negócio, sabe, nojento, assim. Eu olhei aquilo, nossa! Eu fiz os dois guris vir na minha, 2 dias depois, chorando, se arrependendo. Mas o chorando eu tô sendo caricato, mas assim, pô, Jean, a gente fez uma cagada, assim, porque a gente tava não sei o que, daí. Aí a gente não achou que ia ser tão ruim, a gente ficou nervoso, a gente ficou tudo cagado, porque tu ficou nervoso. E daí o Jean ficou ruim, e daí eu chamei a atenção, conversei, e falei, não pode, é teu ambiente escolar, eu tenho que chamar a atenção disso. Eu ando de calça com moletom cortado, eu ando de boa, ando de bonezinho, converso, mas se eu tô dando aula, esse dia cantando parabéns, sabe quando o cara canta parabéns, aí é pique, primeira série do ensino médio, começaram a soltar, mudou a última letra, eu ouvindo aquilo assim, eu ficava aí, acabou, parabéns, quem é? Vem cá, tesouro, dá um abraço, novo, parabéns. Quantos anos? 16, ótimo, agora eu vou ter que falar. Vocês acham normal um adulto vocês ficar berrando esse negócio, eu ficar achando normal?
Não posso achar normal. Não, professor, a minha mãe deixa. Fala pra tua mãe que o prof ajuda ela também. O povo começou a rir. O prof ajuda ela também, fala pra ela que não pode, não pode. É formal, é escola. Sabe, aí vou indo, faço, convenci eles que é isso, é isso. Que tem o limite, que Tem um limite. que É. Mas só tem. que é a Só forma que de falar. Eu não julguei, entendeu? Eu ensinei. Eu não tô lá pra julgar. E pegando aquele gancho da professora que foi sábia, né? Ela justamente fez esse momento de vem cá, querido, o que aconteceu contigo? Claro, ela Ela conversou, ela, ela- ela ela viu tinha- que não era com ela. Ela viu que não era com ela. A gente tem que ser sábio. Não é comigo. Sabe? Aquele Mas grito tem outra coisa. isso, ela percebeu, aí foi conversado, foi tudo arrumado, deu certo, sabe? Mas não é algo que é tranquilo numa escola, sabe? Não é algo que é tranquilo. Aí a gente vai conversar, isso aí, sabe? Tem várias histórias que estão acontecendo. Isso já aconteceu comigo numa sala de aula. Eu cheguei numa escola que eu dava aula e a escola não podia usar boné. Nem eu e nem os alunos. Eu não usava, não pode, não pode. O dono não gostava. Aí eu era regente da turma, e era regente já no 9º ano, primeiro, era o 2º ano, já era o 3º ano que eu era regente. Ficava regente desde o 9º, sabe? Na mesma turma. A mesma turma, era legal. Naquela época podia fazer churrasco, lembra? A gente fazia churrasco com os guris no salão de festa, era uma loucura. Era legal, era legal. Hoje em dia não pode mais, né? Eu também acho legal esse cuidado, ele é necessário. Ele é necessário. Profissionaliza a nossa profissão. Sim. Sabe? Porque daí acaba que o cara é obrigado a fazer churrasco no final de semana e o cara pode não estar afim. Entendeu? Então, se for fazer, existe um evento da escola, tu vai no evento da escola. Isso, de certa forma, é bom. Eu não estou reclamando. Sabe? Eu não sou aquele tipo de gente que fala, antes a gente podia fazer isso. Eu gosto como é. Eu acho que tem que respeitar as pessoas. Mas aí, o menino, eu cheguei no primeiro dia de aula de bonezinho. Entrei na sala. Daí, pessoal, bom dia, vamos começar. Oiê. Eu olhei de boné. De cara eu não fui nele, não fui. Porque é óbvio, né? Tu vai já, não fui nele de cara. Comecei a aula, fiz o cabeçalho do quadro, porque todo dia tem que fazer o cabeçalho, pá, certinho. Aí eu olhei, bonitão, novo. Aham, vem cá, como é que tá tudo certo, professor Jean, bem-vindo. Então, a escola é assim, legal. Depois eu te falo os que tu pode conversar, tem uns que tu tem que evitar. Aí eu sempre brinco assim, né? Aí ele, então, e tem umas coisas que tu tem que saber, tá? Boné na escola tem uma regrinha, não pode. Eu sou que nem tu, eu gosto. Se o cabelinho estiver ruim, vai lá no banheiro, pá, dá uma arrumadinha e volta. Ele, não, professor, eu tô bem de boa. Eu tiro, arrumou. Oh, foi fácil. Eu virei. Quando eu voltei, ele tava de boné de novo. Aí, bom... Mesmo dia, tudo junto. Não, tudo... na hora. Na hora? Na hora. Eu voltei pra dar aula, pá, comecei. Aí, quando eu olhei de novo... eu pensei, você vai precisar de mais amor. Né? Eu falo na sala de aula assim, eu já te conheci, tu é daqueles que precisa de mais amor, né? Eu sempre falo isso, quando o cara é chatão, sabe? Sempre falo. E dá certo, tá? Ele dá certo, o guri cola. Ele falou assim, mais amor, prof, tu entendi. Então, aí eu falei, não, cara, ô, bonitão, boné não pode. Quer ir lá no banheiro? Ele, não, professor, eu vou tirar aqui, mas tu já falou isso uma vez, né? Não, de boa, tirou. Aconteceu 4 vezes, eu ia voltar, e ele botou de novo, até que a hora que eu ia dar uma fala mais assim, ô parceiro, aí ele assim, ó, que o laranja, vai pra salada, vai, bem assim, Tá brincando? levantou e falou. Só que era o primeiro dia de aula, ele nunca tinha me visto, ali tava a minha turma, desde o 9º ano. Sim, aquela... O meu tesouro. Eu Teu pensei, chão, teu pensei. teu território. Eu Esse, pensei. esse era novo. Esse era novo. Chegou aquele dia. Sabe, eu pensei assim, a minha turma, eu não posso bater nele. Se eu bater nele, eu vou perder todos. Eles confiam em mim. Então, eu acho que ele teve sorte porque eu quis defender todos os outros, entendeu? Aí eu assim, ô bonitão, tu nem me conhece, né? Aqui, ó, tem um monte de gente que vai dizer que eu sou bem tranquilo. Sou bem legal. Por que é isso? Tu tá bem? Ele começou a... meus amigos ficaram na escola, porque meu pai. O pai dele, tadinho, tinha falido, sabe? Daí tava sem grana, tinha separado, o pai dele tinha amante, daquela coisa toda, separou, ele tava sozinho na outra escola, tadinho, cara. E depois eu fui saber a história dele. Eu tinha mandado tomate cru já de manhã cedo, assim que eu falei, vai todo mundo. Eu tinha mandado desde que eu acordei todo mundo, se eu fosse ele. Sabe, ele tava ali calminho e veio o adulto pegar no pé do boné dele, entendeu?
Aí conversei com ele, levei pra fora. Ele teve que conversar com o dono da escola, teve que explicar. Eu perdoei, o dono da escola me chamou de tanso, que eu não tinha que ter perdoado, que isso não se perdoa. Sabe? Mas o coração é meu, eu falei pra ele. Sabe? O coração é Aí meu, ele é riu boa. comigo, ele riu. Vocês conhecem ele? Ele riu. E daí foi o gurizão, até hoje o gurizão, eu passo na rua ele hoje, não perdi os meus alunos, Olha aí. sabe? Mas não era comigo aquilo. Ganhou mais um. Ganhei mais um. Eu tenho várias histórias dos caras que vêm assim, tive aula contigo. Meu Deus, eu não faço isso. Eu não gosto. Às vezes eu vejo um colega botando qualquer depoimentozinho, um depoimento lá, eu tenho tanto que se eu mostrar, sabe? Mas eu não gosto de mostrar, porque o cara escreveu pra mim, sabe? Sim. Mas eu tenho cada coisa bonita assim, aí eu uso pra mim, eu salvo tudo. Às vezes eu tô meio deprê, eu vou lá e sento e começo a ler de novo, sabe? Vai dando uma coisa assim, sabe? Vai dando Eu uso só pra isso, só pra eu ler de novo. Tem tudo salvo no canto, eu pego, fico lendo tudo de novo, porque às vezes tu precisa, né? Desse apoio moral, assim, dessa coisa. Porque é pesado, né? E é necessário, Tu, né? tu, tu absorve muita coisa. Mas eu vou embora também. Eu pego os meus filhos e vou pra casa. Aí, ó, virou a chave. Eu não trabalho em casa. Entendeu? Eu não trabalho em casa. Ah, mas é professor. Tá, te organiza. Tem horário das aulas, lá onde eu trabalho. Os professores falam assim, ó. Então, eu tô indo no banheiro. Eu tô ali. O cara vai no banheiro corrigindo prova. O cara faz tudo corrigindo prova para não trabalhar em casa. Os caras são espertos, né? Para não levar o trabalho para casa. O cara leva porque o cara não se organiza, tem que ter estratégia. Eu tenho o dia de corrigir prova. Então, os alunos falam assim, professor, no outro dia de prova, professor, tu já corrigiu a prova? Eu assim, tesouro, eu vou te ensinar uma coisa. Uma delas é física, a outra é paciência. Eu tenho quantos dias para entregar a prova? 10 dias, o meu é o último dia. Sabe por quê? Eu estou cuidando de ti. Existe uma coisa que é a ansiedade. Se tu esperar que eu vou te entregar a prova no outro dia, tu não vai nem dormir. Sabe? Então já espera, o diazinho no último dia. Aprende a esperar. E isso na tua vida vai ser tão bom. Eles falam, nossa, eles falam com tudo é tranquilo, né? Tem que ser tudo tranquilo. E tu tá sempre ensinando. Sabe? O jeito que tu te comporta, o jeito que tu responde as coisas, a gentileza o tempo todo. Sabe? Eu entrei para ser professor. Então eu tenho um tripé: psicologia, pedagogia, neurociência. Isso é o que me segura, sabe? É isso que me segura. E eu vou nesse meio tempo ensinando física, né? Vou nesse meio tempo, tem um fio condutor que é ensinar física. Mas daí eu faço os guris escrever bem, porque eu tenho o dia do caderno perfeito. Que daí o pessoal não escreve mais, né? A letra do meu filho dá medo. Sabe? A gente vai ver assim, parece umas coisas que são psicografadas. E daí o que acontece? Os caras não escrevem mais. Aí agora eu tenho lá um trabalhinho, tem que dar uma nota, eu faço os caras fazer caderninho. Hoje é dia de caderno. Aí tem que copiar, eu faço eu escolhi ser professor de física porque tu tem o poder do quadro, né? Tu tem o poder do tablado, tu tem o poder de todo mundo toma e te espera, né? Física tem isso. Então o quadro é importantíssimo. Aí eu faço-os desenhar comigo, faço trabalhar, eles estão até escrevendo redação melhor já, porque o hábito de escrever ajuda. Sabe, daí tem o negócio da neurociência. Bota lá um monte de eletrodo na tua cabeça para ver as sinapses e pensa no amor, escreve amor, faz um monte de coisa com a palavra amor para ver qual que faz mais. Tu tem que escrever, tu tem que anotar as coisas. Então, tudo isso acaba que corrobora para no final a aula passar agradável, no final a aula passar tranquila, sabe? Não sei se vai dar tempo hoje de querer fazer uma fala também sobre storytelling, porque tudo é baseado nisso. Podemos falar assim. Eu queria pegar um ganchinho antes, que é em que momento você toma a decisão de se tornar um professor de física, né? Porque hoje nós temos aí um apagão, né? A gente tem um apagão de professores e, infelizmente, a gente está vendo um cenário futuro bem preocupante. Já foi, inclusive, Uhum. tema, né? É um episódio que sai semana que vem, né? Eu acho, da data de gravação de hoje, que é o apagão de professores, né? E especialmente as áreas, né? Aliás, todas as áreas, né? Não dá nem para escolher, né? Dia 19. Né? Não dá nem para escolher que área tá mais Semana que vem- carente, né? Semana que vem de atletas. De Dos atletas. atletas. Ah, tá. E depois de 19. Mas assim, em que momento, cara? Hoje a gente vê assim, uma galera que não quer ser professor, né? Bom, ainda existe nas escolas os testes vocacionais, né? Existe isso, não? Teste vocacional em escola? É tá- uma coisa que é passada. né? não, passada. não é mais da forma como era, Isso, né? então, mas eu fiz teste vocacional. Vocês fizeram também, né? Teste Sim, vocacional. sim. Todo teste vocacional que eu fiz na vida deu direito. Advogado. O meu dava jornalismo.
E eu cheguei a prestar vestibular para isso. Mas aí eu tava na Unisul, lá em Tubarão, pensando Olha, lá, Tubarão também, não é possível. pensando nisso. Estudou lá? Aham. Tu é de lá? Sou de lá, sou de lá. Tu é tubaronense? Sim. Eu sou amigo do professor de geografia, o Bola. Eu sei tudo sobre você. Ai, cara, não é possível. Não, cara, qual é o problema de Tubarão? Aliás, deve ter algum problema, porque todo mundo sai de Tubarão, menos o Rony. Eu fui pra Tubarão. Então. E vamos voltar. A gente tava Na Unisul, em Tubarão. Isso. Aí eu tava pensando em direito lá, era tudo pra mim, era isso. E eu comecei a fazer cursinho. E na época eu fiz cursinho no Colégio Geração de Tubarão. Aí fui aluno do Host, fui aluno Cartes. do Cartes, aí tinha o medonho de física, sabe? Tu foi aluno do Paulo Rufino? Do Rufino não lembro, De não. matemática? Não. O Rufino não, era o bigodinho? É, isso. Eu acho que sim. Aí tinha uns, a gente tava falando daquelas pessoas diferenciadas, né? Tinha o Lucas de Química, sabe? Tinha uma galerinha lá bem assim, nossa, naquela época eu era aluno. E dali eu saí para um outro cursinho menor, fiz um cursinho ali, 6 meses, aí acabou, eu consegui uma bolsa no outro cursinho, chegando lá o pessoal era mais de arrumar as coisas, aí eu então, eu tenho bolsa de 50%, não vou conseguir nem pagar os 50%. Eu fui lá tentar arriscar. Será que não dá para pagar? Me deram uma bolsa de 100% para eu ser monitor à tarde. E eu comecei a fazer os exercícios antes que os colegas, para eu ensiná-los à tarde. Eu lembro do dia em que eu fiz o risquinho no quadro e botei assim, aula de matemática, Jean. Olhei para eles assim, cara, que legal isso. Sabe, eu não quis mais direito. Um amigo meu veio, ele estava já aqui, ele morava no Itambé, eu ia morar com ele. E aí, vai fazer matrícula? Não vai ser direito. Que fazer o quê, rapaz? Não sei. Mas vai ser química, física ou matemática, um dos 3. Mas por que esses 3? Eu quero ser professor. Mas por que dos 3? Pode ser professor de qualquer coisa, Jean. Não, cara, porque tem uma coisa do mesmo que tu assista um vídeo, se os professorzinhos do lado é importante, sabe? Na minha cabeça nem tinha YouTube na época tão forte, mas eu Sim. pensei assim, química, física, matemática, eu acho que eu vou me dar melhor, assim, parece que precisa mais do professor, não sei. Eu decidi esses. Só que esse meu amigo, a gente foi, na época lá tinha um barzinho, lá a gente estava lá sentado, ele vaziou o copinho de coca dele e escreveu no papel química, física e matemática. Ele sorteou física. Não, tu tá brincando. Eu sou professor de física, eu juro que é isso. Não. Uhum. Não, é sério mesmo? É. Só que eu entendi que eu queria falar com as pessoas. Meu negócio é comunicação. Tu entendeu? Não entendi nada, não faz sentido nenhum. Total sentido. Como total sentido? Total sentido, cara. Então o que que eu não... onde é que Lembra eu- que ele falou no início da nossa conversa? É, Eu sou o professor de física. Antes da física vem o quê? professor. Professor. Ele definiu, ele queria ser professor. Eu queria ser professor. Não importa o que vem depois. Justamente. Eu queria ser professor. E o professor, Então ele fez tem... total sentido. É o cara da comunicação. Justamente. Professor, ele tem uma linha, sabe? Até um certo nível, todos eles são iguais. Todos eles são iguais. Tá, então você se tornou professor de física por conta de um sorteio de papeizinhos Aham, no fundo de aham. um copo de coca... de... Isso, copinho, é Coca-Cola. Que a gente fala Coca-Cola, né? Aí, assim... né? É bom. Aí eles botou, porque eu era monitor dos 3, de química, física e matemática. Eu estava seguro nisso. Né? Eu tive professores de língua portuguesa maravilhosos. Só que eu não me via como professor de língua portuguesa, não sei porquê. Hoje, vendo o tanto que eu gosto de escrever, eu gosto de escrever poema, eu tenho roteiros, eu me vejo trabalhando com literatura. É maravilhoso tu contar a história de um livro, né? Tu chamar a atenção para os detalhes que são importantes. Mas eu acabei na física e sou muito contente. Sou muito contente porque os meus colegas, eu gosto muito dos meus colegas da área, eu gosto muito de falar da natureza, sabe? E é uma disciplina difícil e eu acabo que eu consigo amaciar, consigo deixar suave isso, sabe? Eu acho isso muito importante. Porque tu espera um professor do meu estilo na literatura, sabe? Uhum, Tu na espera na história. história, sabe? Uhum. Aí tu não espera na física. Não. Não espera na física. E eu tô fazendo escola, literalmente, assim, sabe? Eu tenho um grupo de professores que me segue, que eu converso muito e que eles perguntam como que faz,
o que tu faz. E tu fez física onde? Eu fiz física na UFSC. Na UFSC. Comecei em 98 e 2002. Você é de 80? Eu nasci em 76. 76. 76, isso. E o curso de física mudou minha vida, sabe? A educação mudou a minha vida. Eu falo muito para os alunos, assim, são 4, 5 anos que tu fica na universidade, que tu muda de um jeito, assim, tu fica irreconhecível. O conhecimento em uma pessoa torna ela irreconhecível, sabe? E daí, esses depoimentos, a forma que eu levo a minha vida, o jeito, quem convive com os meus filhos na escola, sabe? Tudo isso traz para eles, eu penso, uma certa admiração. E essa admiração não vem com a roupa que eu uso, não vem com o carro que eu dirijo, sabe? É justamente, eu sou meio oposto a isso, assim. Hoje em dia, né, eu tenho essa cabeça mais tranquila em relação a isso. E as coisas aparecem Quando você diz em automaticamente. relação a isso, relação à questão de consumo, de Isso. grifes de maneira geral. Seja do Eu carro, até, seja eu da... até tenho não- essas roupas, Tem, mas mas não é na enfim, escola que eu ando, e entendeu? não é elas que te definem. Eu boto as roupinhas bonitas quando eu vou almoçar com meu sogro, que é todo bonitão, daí eu boto as roupas bonitas também, entendeu? Teu sogro de Tubarão, não? Não, meu sogro é de Brusque. Meu sogro é de Brusque. Então tu tá Meu sogro é lascado. de Brusque. Ô, Jean, quando tu fala, tu vai falar mais sobre storytelling, né? Muito interessante. E aí a gente vê que tu tens uma persona professor de física, assim, né? Que teu estilo de se vestir, o jeito como tu te comunica, que é tudo, né? E aí tu fala em storytelling, em criar essa história para poder ensinar, para poder se comunicar. Tu comentou, né, que em algum momento, né, tu não é o arroz de festa, em algum momento tu vai ter que segurar a onda ali para poder, né, segurar uma informação ou segurar uma situação. Como é que tu lida com isso? E o principal que tu disse, tu desliga a chave quando tu sai da escola. Uhum. E aí tu volta a ser o Jean, pai de família, marido, Arrumadinho pro né? sogro. Arrumadinho pro sogro, quando tiver o jantar de sogro. Dá para ver a paixão envolvida na criação dessa persona, se tu me permitir. Uhum. Onde é que tu busca a inspiração? Quem são as tuas inspirações? Ou tu falou que está consumindo muita coisa hoje que não é propriamente da física, né? O que que Uhum. tu busca nas tuas formações para poder assimilar conteúdo, para poder entender mais os nossos jovens, para poder entender aquele aluno que está lá no outro lado, com todas as suas características, com toda a sua personalidade, com toda a sua também vontade de querer aprender. Uhum. Bom, são vários, assim, já li vários livros, mas, assim, um que me chamou, assim, muito a atenção na parte da comunicação, que eu acho importantíssimo e eu uso não só na escola, eu uso na minha casa, com a minha esposa, com a Galega. Falando, a Galega é uma personagem da minha aula, Sim. assim, sabe? Eu brinco com a Galega. Com a Galega A eu galega faço a mesma de Brusque, coisa. de Brusque. A Galega de Brusque. Sabe, existe uma fala, mas não dá pra fazer sempre. Quando eu lembro de fazer, é perfeito. Comunicação não violenta. Tá? Conheço esse livro. Uhum. Sabe? Comunicação não violenta. Parece uma coisa que é engessada, mas é assim, é absurdamente forte tu falar pra uma pessoa assim: ô, cara, tu sempre faz isso. Mas não é sempre. Aquele sempre plantou uma ideia na cabeça dele que aquilo vai fazer muita raiva. E tu não usa o sempre. Olha, quando a gente tá conversando, às vezes tu pega e faz isso. É totalmente diferente. Sabe? Totalmente diferente. Então, eu busco. Tem um livro da felicidade de Harvard, O Jeito Harvard De de ser Ser feliz. Feliz. Sabe? Livros que têm essa pegada. E inclusive se tornou uma das não eletivas mais disputadas de Harvard. Justamente. Porque é uma matéria. Uhum, O uhum. Jeito Harvard Ser Feliz é uma matéria ensinada em Harvard, dentre aquelas matérias que são eletivas, que os alunos podem escolher, independente do curso. E o curso desse professor, ele é lotado, tem fila de espera e é Imagina. assistido por alunos do direito, da economia, da administração, de todas as áreas. Uhum, Porque, uhum. como mencionei, né? Ela é eletiva, ela é fora da grade curricular obrigatória do curso que o cara tá.
e se tornou um fenômeno em Harvard. Justamente. Aí daí vem o livro. Aí pensando como o algoritmo do Instagram, tu pega todos esses assuntos aí, tudo que tem nesse sentido é o que eu costumo ler, é o que faz o professor Jean. Claro, aí tem a física, né? O jeito que eu conto as coisas, que eu vejo a física, eu também acho que ela é uma forma diferenciada. E daí eu não vejo eu olho o livro, tá lá o livro, mas não é daquele jeito que eu vou fazer o aluno ver. Porque eu tenho que fazer a física fazer sentido para ele. Então toda aula começa com uma palestrinha que eu falo, ó, hoje é dia de palestra, eles adoram. Sabe? Porque daí eles não precisam. Eles copiam o quadro igual porque fica bonito assim. Mas é só ouvir, só para fazer sentido. Por que que eu vou depois modelizar, fazer um recorte, eu vou mostrar aquilo? A física que as pessoas têm na cabeça é uma física recortada que não faz sentido. Por isso que elas não gostam. Mas daqui a pouco tu entende por que que o céu é azul. Sabe, eu conto a história certa e depois tem uma conta que eu consigo fazer e dá para ver que tem lá um índice que a gente fala, sabe, que depende do espalhamento. O espalhamento se mede assim, é inversa, sabe, é proporcional à frequência, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Existe um modelo matemático para isso. Só que esse modelo matemático, ele é usado da mesma forma que é usado na contabilidade, o modelo matemático é usado na fisioterapia, quando o cara vai fazer os exames. O modelo matemático é usado em todo lado. Então, eu mostro para os alunos, eu pego o livro de matemática e vou lá, 3, 4 páginas, a física daqui, ó, que é o jeito que eu vejo. Sabe, assim, existe toda a história que tu pode contar, mesmo na prova de física da Federal, tu consegue pontuar muito sem fazer nenhuma conta, só somando o somatório. Tu consegue pontuar muito, tu conhecer a física, tu contar a história dela. Então eu falo, tu não é porque tu não sabe matemática e tu acha que tu não tá bem em matemática, tu não vai aprender física. Tu pode aprender física sim, e contar a história da física. Isso é importantíssimo. E depois tem os modelos matemáticos. Aí tudo isso é feito com calma. Eu sempre digo, não existe quem não aprende, existe quem aprende em tempo diferente. Eu faço eles acreditar que eles podem perguntar. No primeiro dia de aula eu tenho palestras, eu tenho uma palestra para o primeiro dia de aula, eu tenho tudo a estratégia. Sabe o tema de hoje, né? Amor, emoção e estratégia. O amor todo professor tem, porque eles trabalham, tem os caras trabalham sem grana, é por amor mesmo. Sabe? Agora, a emoção e a estratégia que falta para a gente realmente, o brilho no olho, sabe? E estratégia. Eu vi caras feios no dia que eu falei isso, depois do show da Lady Gaga. Eu falei assim, cara, e vendo o show em casa, me deu vontade de levantar no sofá e dançar. Tu vê o brilho no olho da mulher, né? Ela tocando piano, ela fala, tu vê uma vontade, sabe? Aí eu cheguei e falei assim, a gente não se entrega desse jeito na sala de aula, né? Ah, mas olha quanto que a gente ganha. Tá, mas quando eu quis ser professor, eu sabia quanto que eu ia ganhar. Por que que eu não me entrego do mesmo jeito? Ela quis ser música, ela não quis ser professora. Ela quis ganhar mais, né? Mas a entrega tem que ser igual. A entrega, o brilho no olho, sabe? Uma outra vez também, eu tenho uns colegas que eu irrito. Eu fui numa pizzaria aqui que os caras, eles entregam tudo com roupa de super-herói, Tá. Sim. aham. né? Sim. Aí eu brinquei. A minha meta é eu trabalhar igual o Flash entrega pizza, cara. Vocês já foram lá? O Flash Não, mas entrega eu sei onde pizza é. correndo, porque o Flash é o cara rápido. Então ele passa pelas mesas correndo, velho, a noite toda, assim, ele se entrega de um jeito. E o salário dele é igual ao dos outros, pô. Aham. Mas eu duvido que se chegar lá todos os garçons e o Flash falar que quer ir embora, eles vão cuidar do Flash. Porque aquele cara correndo lá, tu entendeu? Ah, mas daí tem um tanto, tu vai se dar igual um louco pra tua empresa. Cara, eu só faço naquele horário. Eu sou o tipo de cara que se o professor de diretor, tu vem assim, não vou ficar em casa com a minha família hoje. Ele fala, tá bom, então, obrigado. Porque na hora que eu tenho que estar, eu tô lá 100%. Se for imprescindível, eu sempre falo, se for imprescindível, eu dou conta e faço show. É uma fala que eu falo pra todo mundo, assim, se for imprescindível, eu vou. Eu sempre falo. Aí ele volta, não, então deixa. Sabe por quê? Porque daí o brilho no olho, a emoção, a vontade. Ah, tá, não ganha mais grana por causa disso. Não ganha. Só que os alunos, eles conseguem ver. Os alunos percebem que tu tá dando aula com vontade. Isso reflete na maneira como as pessoas se envolvem com a tua matéria, Uhum. né? Porque, como você mencionou, é uma matéria que, a grosso modo, ela mais repele do que aproxima. Justamente. Desculpa aqui usar palavras da física, tá? O trocadilho foi perfeito.
Mas dentro desse contexto, quando você consegue ver as pessoas admirando algo, que elas evitam por natureza, é um resultado de que tá dando certo, Uhum. né, porque é o natural, elas evitariam. Elas suportam porque é obrigatório. Mas quando você consegue ver que elas estão admirando, que elas estão curtindo, que elas estão esperando por aquele momento, aí, meu amigo, é porque, você conseguiu. E não é fácil, porque o professor de física, dentre todos os professores, o de geografia e de biologia também, tá? Mas o cara tem que ser bom de desenho. O cara tem que ser bom de Uhum. quadro. Eu não Uhum. consigo imaginar, não sei se vocês conhecem um professor de física que seja ruim de quadro. Eu não consigo imaginar, né? Se for, não sei como ele consegue. Porque a física, a geografia e a biologia, elas dependem muito do cara ser bom de quadro, bom de Hoje, se o desenho. cara ele tem a manha de pegar umas animações legais, se ele consegue se virar muito bem e passa ainda por um cara mais esperto do que o tiozão do quadro, né. Então, hoje em dia, a gente consegue fabricar os professores sem quadro. Isso é importantíssimo. Não tem mais a necessidade, Tanto sabe, como o tanto do tinha, quadro, porque como o cara tinha antes. pode ir para lá e pode Bora. fazer tudo ele pode fazer toda a aula na IA antes, tudo não precisa só tudo pronto, né. Então, tem isso. Mas, um cursinho de pré-vestibular na sala de aula, tu botar os 3 canetão aqui, ó, e tu escrever tó, 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 tu fazer tudo assim, fazer um desenho bem feito, eles te olham com um jeito, sabe, eles admiram aquilo de uma forma, sabe, eles admiram. Eu não vou lembrar o nome dele, eu queria falar o nome dele, tem um professor que fala muito sobre aprendizado na internet, ele já faleceu. O Pierre. Palestras. Professor Pierre. Pierluigi Piazzi. É. Eu já vi Professor de física. Isso, eu já vi umas aulas dele escrevendo no quadro, eu faço igual, cara. Eu olho ele assim, ó, eu fico olhando assim, eu aprendo com ele, eu aprendo assim, ó, botar as canetas tudo na mão, assim, ele fica, sabe assim, fazer aqueles desenhinhos, assim, eu faço igualzinho, sabe? Então eu tenho umas inspirações, assim, o Feynman, sabe? Tem, Eu ia assim, perguntar se tu era fã do Feynman. óbvio, óbvio, eu falo, assim, ó, método de aprendizado do Feynman é perfeito, perfeito. Eu brinco no cursinho assim, ó. Eu tenho um livro do Feynman que eu ganhei de um professor de física amigo meu, o Tonho. O Tonho foi meu aluno, tá? O Tonho é meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tonho é amigo, assim. Ponta firme ele. Aham, aham. Parceiro, parceiro. E eu falo na sala de aula, assim, né? Eu falei essa semana no cursinho, assim. Tu acha que o amor da tua família tá só no dinheiro que ele paga no cursinho, depois 12 conto que vai pagar lá na CAF, na medicina? Não. Usa o amor dele assim, ó. Que me ajuda a passar em física, me passar na prova. Senta hoje e explica pra ele como é que funciona o motor do carro. Tu fala que tem 4 cilindros. Aí conta a história pra alguém. Se tu fizer isso, tu vai aprender, que é o Feynman, né? Sabe, no momento em que tu virou o personagem, sabe assim, o sujeito que tá contando a história, aquilo ficou pra ti pra sempre. Sabe, aquilo ficou pra ti pra sempre. Então, esse negócio de tudo associar uma história, fazer o gatilho, o storytelling, sabe? Storytelling. Eu sempre conto uma história pros alunos que eles acabam que conseguem seguir a história e chegar naquele raciocínio de novo. Tudo tem uma história associada. Mas a gente tá falando de estratégia, né? Uhum. Que é um dos pontos, que é o tema, né, do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, é justamente as estratégias que você acabou desenvolvendo e ressignificou talvez até a ideia do aprendizagem física para os teus alunos, para as tuas turmas, né? E isso tá evidente nas redes sociais. Mas para isso exige pesquisa e preparo. Então, não Uhum. vai chegar lá e monta isso na hora, né? Sim, Tá? sim. E, por exemplo, ali todos os experimentos que você faz, levar o material, saber como vai terminar, tem uma culminância, tem um resultado, tem uma pergunta-chave, leva eles a todo um processo de linha de raciocínio. Justamente. Então isso tem Justamente. um preparo, um background ali, né? Eu costumo usar, digo que é o método que eu queria, que eu chamo de LMA, liga, modela, aplica. Então, Liga, modela e aplica, LMA, tá. liga, modela, aplica. Ligar, tá. Explica Ligar é justamente esse momento em que eu faço aquilo que eu vou ensinar a fazer sentido. Então, ligar de ligamento ou Conectar. de conexão, de conexão? Tá. ligar de conexão. Tá. Aí eu conecto o aluno ao que eu vou começar a ensinar. Então eu posso Então tu prepara a turma antes? Prepara, faz eu preparo, posso passar um filme, Tá. eu posso fazer um experimento, Então isso serve para qualquer matéria. serve para qualquer matéria. Qualquer disciplina, qualquer área de conhecimento. Se tu for professora de literatura, tu pode ler um poema daquele autor, bem lido, colocar uma música de fundo, fazer uma coisa legal, uma apresentação, e pode tocar o aluno naquele momento, e a gente está fazendo a coisa fazer sentido.
Imagina se tu traz um violão e pede pra alguém tocar música na sala. Já pensou? Justamente, Já pensou, galera? justamente. Já imaginou chegar, largar o violão no lado, não falar nada, né? Uhum. E chegar e pedir pra alguém tocar e sai alguém tocando na turma. Já imagina que loucura? Nossa, justamente, sair do convencional, se tu conseguir levar eles pra rua, se tu conseguir fazer eles levantar, se tu conseguir fazer eles participar. Mas tu não deixa os coordenadores, os diretores doidos com isso? A impressão que eu tenho é que eles gostam. A impressão que eu tenho é que eles gostam. Lá tá o Jean aprontando a galera. Eu tenho agulhando. sorte, porque os coordenadores, os Os diretores, diretores. os lugares que eu trabalho, eles curtem isso. E a gente combina as coisas, Ah, bom. sabe? A gente combina antes, não sai do nada. Sim. Né? Às vezes eu tenho que explicar o que vai acontecer. Ó, vai faltar. Eu vou desligar o disjuntor da escola, mas. Eu levo todo mundo pra rua, daqui a pouco tem uma sala inteira na rua, brinca. Imagina, tu tá com a escola em silêncio, daqui a pouco tu vê, tem um professor na quadra brincando de cabo de guerra. Sabe, tem um monte de aluno de meia, aluno com tênis e aluno sem tênis. Sabe, porque eu tô explicando a diferença de atrito, sabe, tração na corda. Sabe, eu tento trazer, juntar vários elementos nesse momento do liga. Eu tenho que criar um gatilho positivo. Essa semana eu vi um colega numa escola. Eu gosto de pensar que eu estou sacudindo as pessoas. Essa semana eu vi na rede social 2 colegas da física fazendo experimento de escola de Florianópolis. Ó, a gente também faz experiência. Eu achei legal, assim. Eles estão prestando Nossa, atenção, né? Muito legal. Aí um colega fez uma atividade, eu não achei legal, assim. Um outro eu achei o máximo. Sabe? O outro eu achei o Eu acho que máximo. deve ser as mesmas que estão aparecendo no meu feed. Tá? Ai, Teve cara. um que fez pizza com os alunos, sabe? Eu achei legal o momento. Se for olhar a parte da calorimetria da pizza, velho, é quase nada. É uma questão da UFS que fala do macarrão. Macarrão. Mas foi pizza, foi macarrão. Sabe? Fez a massinha do macarrão. Mas aquele momento nunca mais vai sair da cabeça do aluno. Cada vez que ele fizer o macarrão, ele vai lembrar daqui a calor específico da água é maior que o calor específico dali. Ele vai lembrar das coisas. Eu fiz o gatilho. É isso que eu preciso. Gatilho não é só pra coisa ruim. Meu Deus, quando eu vejo o elevador. Sabe? Não é só pra coisa ruim, gatilho. Gatilho é positivo. Sabe? Eu fico brincando na sala. Eu seria um professor perfeito se eu conseguisse ter o cheiro das leis de Newton. Sabe? Tá sentindo? Sabe? Aí tu... Aham! Sabe? Seria perfeito. Como tu sente o cheiro do arroz cozinhando, arroz branco, tu lembra da casa da tia, da avó. Né? Isso é uma sinapse. Sabe? Então, é usar a estratégia. Aí tem esse momento do liga, que eu gosto de pensar muito, e não quero que isso viralize de um jeito ruim, mas a cabeça do aluno é muito parecida com o algoritmo do Instagram. Sabe? Tu tem que ter um gatilho para tu pegar ele, Sim. entendeu? Sim. E ele tá no meio de um monte de assunto, aquele assunto E se um monte de multiplica. distrações. Sabe assim, É um milhão de coisas Mas tentando. a analogia é perfeita. Mas às vezes pode bater ruim, né? Mas é bem isso. Tu tem que fazer um gatilho. E esse gatilho são os primeiros 3 segundos da aula que tu vai começar a falar, senão tu perde ele. Ele desliga. Puf. Tem outra analogia que eu gosto de fazer, que é assim, tem aluno antigo e aluno novo. Aluno antigo é tipo carro velho. Eu já estava dando aula de rendimento. Aí eu gosto de falar que o rendimento a gente mede assim. Rendimento a gente mede na vida. Mas tu pode botar em qualquer área da física. Rendimento tu mede assim. Eu chego em casa todo dia e eu meço meu rendimento com os alunos. Meu rendimento é medido assim. Eu pego o que eu fiz e divido pelo que eu podia ter feito. Isso é o rendimento de qualquer máquina térmica. A máquina térmica ela faz o quê? Ela realiza trabalho. O que ela podia ter feito? Rendido o máximo possível. Rendimento de um guindaste. O que ele fez, ele levantou a máquina, o que ele podia ter feito, o que estava no manual. Né? Aí vai dar o rendimento, né? Então, a gente... Quando eu estava na aula falando de rendimento, aí eu fiz eles pensar nas máquinas antigas e as máquinas novas. Eu vou fazer uma analogia com o aluno já. Eu chego lá. Eu sempre falo na sala, tudo tem um porquê. Uma historinha nunca é aleatória. E vamos falar nas máquinas novas e antigas. Lembra de um filme? Aí eu conto a história. E naquele momento eu faço ele imaginar. E eu paro. Aí tem o tom de voz. Tem o jeito que tu fala com ele. Sabe? Tem tudo. Eu estudei pra isso. Sabe? Aí eu conto a história. Tu imagina. Sabe aquele filme que é... Puf, aquele monte de vapor assim. O cara fala... Todos que vão embarcar às 12 horas agora. Aí tu... Aquele monte de vapor assim. Passa, sai toda glamurosa. A moça do filme. No meio do vapor. Aquilo é uma máquina térmica antiga. Olha o rendimento que ela tinha. Né? Hoje em dia, o rendimento de uma máquina térmica é um automóvel. Ele para no semáforo,
Desliga. É um absurdo, o rendimento mudou muito. O aluno também mudou. Antigamente, o aluno velho, né? Só ficava se mexendo na sala, velho, igual um louco. Hoje o aluno é assim, ó. Se tu tá dando aula no mesmo tom, sabe o que ele faz? Desliga. Ele desliga, velho. Ele desliga e parece carro novo. Aí daqui a pouco tu tá dando aula quietinho, tu volta. Todo mundo desligou. Então tu tem que dar um jeito de ligar as pessoas de novo, entendeu? Tu liga ele de novo. Aí eu mudo o tom de voz, eu converso, sabe, tem que fazer isso. Senão não vai. Tu Não tem vai. aula faixa? Tenho, adoro. Sério? Adoro. Passa voando, parceiro. Passa voando. Eu faço o meu trabalho mais rápido. Oh, é maravilhoso. Eu costumo brincar assim. Esses dias a minha coordenadora Janete veio assim. Ô, Jean, tô preocupada. É que essa semana vai ter uma palestra na tua aula. Tu te incomoda de ceder a tua aula de terceirão? Eu falei assim, Janete, alguém finge e fala que fica chateado? Aí ela assim, nossa, Janete. Deixa eu ver se não é a minha. 15 minutos. Acho que eu vou pegar a aula do 15 Dadá. minutos ou 2 horas. Eu faço o que tu quiser, eu dou aula, parceiro. Eu dou aula. Me dá 15 ou 2 horas, eu faço e dou aula. Ah, e tu tem aquele tempo para contar a história. Tu conta a história naquele tempo. A gente não tinha cursinho, antigamente tinha o extensivo, semi-extensivo, intensivo e intensivão. É. O intensivão, eu pensava, o que eu vou fazer lá dentro? Né? Tu dava tudo em uma semana. Mas tu resolvia. O professor de sim. cursinho dá um jeito, né? Poder de síntese. E conta só o que tem de importante. O professor tem que ter essa manha. O professor tem que ser profissional em inteligência emocional. O professor tem que ser profissional em comunicação. O professor tem que entender de psicologia. Tá, mas, ô Jean, isso aí não é ensinado lá na... Não é. Por isso Você não aprendeu isso que lá eu na- quero vender curso na internet. Não, mas a gente tem psicologia da educação, tem. Se tu quiser, tá tudo lá. Mas acima de tudo isso, né, Jean? O professor tem que ter bom senso Sim, de entender quem é que tá ali do outro lado. justamente. Se ele tiver o bom senso de entender quem é aquele que tá ali do outro lado, ele vai atrás de tudo isso aí e até vai se comunicar de uma forma mais empática com o que ele tem por objetivo com aquele aluno. Justamente. Quando você prepara tudo... Nós estamos no Liga ainda, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui é escutando no Liga. Liga, né? Liga. LMA, certo? Isso, LMA. Então é um Tá. momento, Tá. é o meu momento. Tem que estar na sala de preparado, aula. tem que estar... Enfim, os experimentos vêm no L ou vem no... No Liga. No Liga? Liga. E quando, por exemplo, assim, a galera imagina quando você tá vindo que vai ter um show, vai ter alguma coisa. E quando não tem, não frustra? Por exemplo. Não, né? porque aí é que tá. Lembra que tu falou assim, gente, podia trazer um experimento. Eu falei, não, porque não é um experimento. O Liga, ele vem além disso. Ele vem do momento que eu posso só uma fala bem feita. Essa semana eu queria falar da terceira lei de Newton com os alunos. Eu cheguei e trouxe uma caixinha da JBL na sala de aula. Botei minha musiquinha. Bem calminha de começo. Hoje eu queria ouvir música. Vamos. Vamos. Aí comecei. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar um negócio. Aí fiz... tem uma música. Já ouviram falar da música da terceira lei de Newton? Não, professor, tem. A música do Melim, sabe que fala o amor vem e volta, o amor vai e vem e volta. Daqui a pouco eu fiz eles cantar, eles entenderam a música. A música tinha uma fala que remetia à lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto. A música só falava de amor que vai e volta, e tem um refrão que lembra. O meu momento foi a música. Cada vez que eles ouviam a música na vida, eles vão lembrar da terceira lei de Newton que eu comecei. É o gatilho, não precisa ser um experimento. Entendeu? Não precisa ser isso. Às vezes é uma palhaçada. Com o terceirão hoje eu tinha que falar das 3... Às vezes é idiotice mesmo, assim. A minha aula passa perto de passa próximo de um stand-up. Quase falou podcast. Não, stand-up. Próximo de stand-up. E eu faço porque eu quero. Às vezes tem momentos que eu quero fazer isso. Hoje eu quero ver, eles brincam assim, né? Aí eu queria falar de 3 processos de propagação de calor. São só 3. É muito fácil. Só que se eu começar dizendo que é só 3, são 3. Gente, eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá, a gente está estudando para isso, né? Processos para enriquecer. Como que a gente fica rico na vida? Nossa, cada resposta engraçada. Tem que, você quer sequestrar a gente, job. Eles começam, é tudo brincando e vai. Fica engraçado, porque eles falam, se soltam, né? Agora eu quero falar uma coisa para vocês. A minha aula hoje é fácil, tá? Eu tenho que falar de propagação de calor. Só tem 3 formas. Comecei a aula. Fiz um gatilho, entendeu? Brinquei. Sabe, nunca começa só começando, sabe assim?
Sempre tem uma historinha, tem alguma coisa. Então, esse é uma aula de terceirão, não é para ter nada especial, não fiz nenhuma experiência esse ano no terceirão, não fiz lugar nenhum, não fiz experiência. Esse ano todo? Não fiz ainda, não fiz ainda. E tudo que tá reverberando hoje nas redes sociais são Ah, anos anteriores. Não, não fiz nenhuma experiência nesse terceirão. Terceirão é mais a vibe de rever conteúdo. Sim, sim. A gente entra sabe, tem que ser agradável, tem que fazer tudo isso, mas às vezes eu não paro para fazer o experimento. Mas eu fiz o experimento na primeira série, na segunda série. Eu brinco, tem a escolinha e tem o cursinho, né? Na escolinha eu tenho mais tempo, eu tenho 4 aulas de física. Aí eu consigo parar, consigo fazer as coisas. Nessa turma de terceirão eu não fiz. Eu tô prometendo que vou fazer a da bombona lá uma vez, que vai vir o conteúdo, porque tem o dia certo. Tem Sim. gente que acha que é só festa, né? É. Não é festa. Sabe, existe... É quando a gente ensaia para fazer o vídeo, sabe? Tudo tem um porquê. Às vezes a gente escreve até... Tem dias que eu faço um roteiro com eles. E o roteiro tem a ver com conteúdo. Sabe? É isso. Eu uso... Aí, claro, agora eu tenho essa carta na manga, que são as minhas redes sociais. Então, se eu falo que vou colocar na rede social, já para tudo, vai fazer o que o Jean quiser. Sabe? É engraçado. Às vezes tem uma turma que lá tem a primeira A e a primeira B. A primeira B já falou, com sangue no olho. Se o próximo conteúdo não for com a gente, tu vai ver. Sabe? Porque com a primeira A viralizou. Então eu tenho que fazer o próximo conteúdo com a primeira B. Aí as segundas séries estão pegando no pé. Aí o pessoal de Floripa pega o pé de Criciúma. Aí Criciúma, sabe, fica assim. E daí eu tenho que dar conta. Aí eu dou conta de todo mundo. Aí tem conteúdo, tem bastante conteúdo. Não, conteúdo em física é incrível. Agora a questão justamente é essa. É pegar e fazer de uma forma que tenha intencionalidade. Justamente, né, não que é faça- largado no meio, o largado. experimento fachou, acabou e deu. Deu. A galera é bacana, viralizou, Não, que legal. Não. Não. Tem Tava que ter um dentro de um porquê. contexto. Tem um O contexto. M vem de M de liga, modela. modela. A modelização. O recorte. Como que isso vai aparecer no caderno? Como que isso vai aparecer depois, num futuro, prova de vestibular? Ou como que tu vai usar isso no teu dia a dia, se for para usar de verdade? Algumas coisas não tem jeito, tá? Eu falo, não tem jeito, amor. Vai ser só no vestibular, tu nunca mais vai ver na vida. Eu só vejo porque eu tenho que te ensinar, senão eu também não via. Mas isso ajuda. Eu acho que essa maneira torna as eu coisas mais falo, Assim, ó, fáceis. vem cá, vamos sofrer juntos. Aí eu falo assim, tu sabe pra que tu tá aqui? Pra tu saber que tu é bom de aprender. Daqui a pouco tu vai estar lá na frente, tendo que aprender a abrir uma pessoa no meio, tirar o coração e colocar outro. E tu vai dizer assim, como é que eu vou fazer isso? Eu aprendi tudo que eu queria no ensino médio. O meu poder de aprendizado é absurdo. É isso que tu faz aqui. Qualquer coisa que te ensina, tu aprende. Coloca isso na cabeça. Então, eu meio que entro na cabeça deles para tentar... Não consigo com todos. Não consigo com todos. Alguns, aquele que eu falo, o amor tem que ser bem grande. Sabe? Porque daí hoje em dia tá fácil, porque o celular, não poder mais na sala de aula, isso foi genial, tá genial. Já teve locais que eu dei aula, de eu parar a aula assim, ó, vocês 4 que estão aí, já ganharam quanto hoje? Eu ganhei R$250, professor. Eu ganhei 180. Eu perdi 300. Sabe, os caras falam do tanto que te perdi no joguinho. Aí eu disse, não. Eu tenho que parar a aula, conversar. Nossa, já perdi muito tempo por causa do celular, sabe? Ô, bonitão, larga o celular e vem com o prof. Falava o tempo todo. Nunca, sabe, brigava. E dava certo sempre. Sempre dava certo. Às vezes eu penso assim, uma aula tem 45 minutos. Né? As pessoas nem sabem quem é o Pomodoro. Aí eu pergunto, quanto é teu Pomodoro, amor? Eles não sabem o que é isso. Sabe? E não tem como tu fazer 45 Não, minutos e de aula. presumindo que vai ser cada vez menor, né? Uhum. Já estudos que indicam que já diminuiu. Pomodoro teria que ser atualizado, né? Sim, Se Então, fosse... aí eu faço às vezes um combinado com eles. Eu entro, faço a minha historinha. Eu nunca entro e começo dando aula. Eu entro, passo na galera, como é que tá? Eles vão sentando. Aí eu Isso com faço- 45 minutos. Faço o cabeçalho do quadro, vou indo. Daqui a pouco eu vejo sobrou 35 só. Aí eu olho pra eles e falo assim, ó, eu consigo vocês pra mim 30 minutos de aulinha perfeita? Aham, prof, vamos. Aí parece que não doeu. Mas quem consegue 30 minutos de aula perfeita sempre? Eu consigo sempre. Se for 2 aulas, eu consigo tempão. Um tempão. Eu dou aula perfeita, o pessoal me olhando. Aí eu pego e falo assim, ó, ai, tu prometeu que ia ser perfeito, né? Aí o cara, ô, professor, desculpa. Sabe? É o jeito de fazer. É o jeito. Sabe? Aí eu não ia. Tem cara que não consegue fazer 30 minutos de aula, todo mundo te olhando. Mas eu paro, converso com eles e vou, ó, a gente vai fazer isso agora. Toda aula eu começo, toda aula da vida, eu começo. Bom dia, objetivo da aula de hoje. E falo o que vai acontecer.
Aí eu faço o cabeçalho do quadro, coloco a página, coloco tudo. Aí todo dia acontece. Professor, qual é a página que a gente vai fazer? Eu pego e falo, ô tesouro, tá ali, ó. O prof sempre coloca no quadro, como todos os dias. Se precisar, o prof tá à disposição, tá? Eu respondo desse jeito. Porque não tem função nenhuma eu ter o trabalho de colocar o negócio do quadro para um bocó perguntar e falar, ô seu idiota, tá ali? Eu perdi todo mundo depois, entendeu? Não adiantou nada o meu trabalho. Entendeu? Então não é desse jeito que eu vou conseguir as coisas. Aí o cara, todo dia da vida, um aluno pergunta qual é a página que tem que abrir. E todo dia da vida tá lá escrito. Eu sempre tá ali, bonitão, ó. Sempre respondo, parece que eles fazem pra testar. Mas eu sempre falo, Mas eu nunca vou essa- sair do personagem. Essa e outras, Eu nunca vou sair do personagem. essa e outras perguntas eles fazem. Eles testam sempre, né? Aham. Mas a gente tá ali pra isso. É. Eles não entendem as coisas. O jeito de. Tu acha que tu vai falar pra 45 pessoas de todo mundo vai entender da primeira vez? Impossível. Impossível. Eles não conseguem. Tu tem que repetir. Tu tem que fazer entender. E tu tem que contar com isso. Tu não pode achar que vai ser maravilhoso. Não vai. Aí tu te prepara. Tu te prepara. É meio que engenharia de segurança do trabalho. Tudo é medido na fábrica antes para poder se proteger. Então eu vou numa turma uma vez. Eu descobri lá, eu tenho um TEA, tenho outro que é TTH, tenho aquele TEA lá, ele pula nas pessoas, sabia? Pula. Fica nervoso, ele fica nervoso. A coordenadora me falou. Eu estou preparado para isso. Eu vi que um começou a falar forte, eu olho para ele para ver se ele vai reagir. Ele levanta e vem, vem cá com o prof, vem cá. Sabe? Tu tem que estar ligado o tempo todo. É tipo engenharia de segurança do trabalho. Eu vou lá e eu meço. Engenharia de segurança do trabalho. É, Cara, eu vou essa lá aí e- foi a melhor. Eu vou lá e meço os riscos Cara, que eu tenho lá e eu Tipo lido com isso. engenharia Eu de posso segurança- presumir que o local tem periculosidade ou é insalubre por conta da engenharia de segurança do Sabe que trabalho? estão discutindo isso, né? Tão Sabe que discutindo. estão discutindo Tão isso. Estão discutindo isso. Saúde mental né? Insalubre Eu acho que total, vai, né? eu acho que vai pegar. Eu eu acho que vai pegar. Aí eu Dep- vou ter que responder do mesmo jeito, né? Professor, o que é a insalubridade? Eu falo assim, quando o cara trabalha no posto e cheira benzeno o dia inteiro, todo mundo sabe que ele vai morrer daqui a 20 anos. Aí paga 200 pila por mês para compensar. Não, né? Trata os professor, parceiro. Dá condições de trabalho, não paga 200 pila para compensar. Entendeu? É isso. É isso. Fantástico. E o depois da modelagem, Aí a modelagem vê isso. O quadro, o quadro. aí a chamada fórmula, né? Ah, Que eu digo que isso não existe. Tem fórmula, tem. Mas eu coloquei na cabeça deles que a matemática, a ciência, é uma forma de se comunicar. E é o jeito que eu vejo. É o meu segredo. Eu sou de humanas. Eu gosto de me comunicar. eu sou de humanas, ele falando é muito bom, cara. Eu juro, eu sou de humanas. Eu sou só Ele sem é física. professor. Não, mas quando ele. Eu cara, só sei a física. maneira como ele Essa sacada é fantástica. Não, a mano. maneira como ele internalizou isso é que me deixa ainda. Não, tu tá aí mais- pensando no copinho de Coca-Cola, fala a verdade. Não, com o copinho de Coca-Cola eu já entendi, já resolveu. Mas quando ele diz assim, eu sou de humanas, cara, é fantástico. Eu ia falar uma coisa agora, mas assim. Eu sou de humanas, mas eu ia falar uma outra coisa. Agora foi. Daqui a pouco volta. Da fórmula. Tem a fórmula, né? Que daí eu falo que é um jeito de me comunicar. Eu falo pra eles assim. Foi o jeito que eu vi, é verdade. Quando eu vou lá, o cara escreve uma fórmula no quadro. É igual quando coloca o número. Tu fala de que uma- a gente comunicar, desculpa. É, Eu tô é um tentando te ajudar a É lembrar. um jeito de se comunicar. Não, eu ia puxar uma historinha diferente, entendeu? Mas aí daqui a pouco ela volta. Sabe quando tu vai te matricular na UFSC? Aí a tua matrícula é 952343559. Primeiro, tu sabe, o cara é velho. Né? Porque 95 é o ano que ele entrou. Sim. 952 foi no segundo semestre. 34 Parará é o número do curso, depois é o número dele dentro da UFSC, no curso, né? Tem um código. Tudo é um código. E eu coloco na cabeça deles que é o jeito de comunicar. E o cara escreve lá, S é igual a 5 mais 4T mais 5T quadrado. Aquilo é uma frase, o cara saiu da posição tal, com tal velocidade. É um jeito de se comunicar, é um código. Aí nesse dia eu tava falando, quer ver assim, por exemplo, por que eu sei que ele, menina, apontei assim, ó, ele tá ficando com uma menina da escola? Como é que tu sabe, prof? Tu não tá com elastiquinho no pulso? Ele disse, não é isso que vocês fazem agora, em vez de botar aliança de namoro? Nossa, prof, como tá ligado? Não é um código isso? É um código. O cara tem que se especializar, tu entendeu? Então o fato de eu ser pai, de eu estar perto, assim, eu observo muito. Eu sou físico no observador. Não passa nada.
Não passa nada. Eu até me irrito quando o cara fala assim, porque mulher vê tudo. Nada, velho. O cara que é esperto vê tudo. É porque as mulheres são mais espertas que a gente sempre vê. É isso aí. Essa é sempre a vê, lógica. sabe? Aí o cara que é esperto, ele é que nem mulher, nota tudo. Sabe? Aí elas são mais evoluídas que a gente, né? Elas já vêm instalado. A gente tem que comprar a pecinha e botar. Entendeu? Então eu noto tudo na escola. Tudo. Tô sempre olhando, porque lá dentro eu sou professor profissional. Todo momento o professor está ensinando. Todo momento ele está conversando com os alunos e não importa. Eu interajo com todo mundo, porque daí tem a rede social. Hoje eu te sigo, hoje eu não sei o quê. Vou conversando com todo mundo, né? Mas vamos voltar. Aí o modela. Bota a fórmula, bota tudo, que é um jeito de se comunicar. Aí desenha, mostra como é que vai ser. Aí tu faz a prova. A prova tem 2 jeitos, eu explico para eles. Tem a prova de segurança e tem a prova de simulado, de vestibular. A prova de segurança que eu falo é a prova que a gente faz na escola mesmo, a prova. Eu combino com eles o que vai cair. Porque, vamos combinar, se eu fizer uma prova completinha de física e ele acertar tudo, não tá bom? Tá de bom demais. Tá bom demais. Aí o cara fala assim, Zé, mas tu fala que vai cair a segunda lei e cai a segunda lei, não tem nenhuma pegadinha na outra prova. Tem o simulado para isso. O simulado simula o vestibular. A prova é para eu procurar os acertos dele. Então, vai aparecer o fechamento, porque o modelo é fazer o quadro, dizer como que cai, explicar, desenhar, sabe? Fazer exercício. Tem que fazer muito exercício. Tem um vídeo que eu quero fazer com os alunos, que eu quero falar assim, assistir a aulinha do Jean é muito fácil. É gostoso sentar aqui e ver eu falar. Agora, onde que tu vai aprender? Onde que tu vai estudar? Em casa. Exato. Em casa. Concordo Botando bundão na plenamente, cadeira e estudando. Sabe? Treinando exercícios. É isso. Então os caras têm que fazer um monte. Jean, tem que trabalhar. aproveito porque eu divido isso em 2 momentos, tá? De manhã, quando ele tá assistindo a aula, eu o chamo de aluno, e aluno é obrigatório, ele tem que ser. E à tarde eu digo, aí você se torna um estudante. Nem Uhum. todo aluno é estudante, nem todo estudante é um aluno. Isso. Daí eles ficam assim, eu falei, tá, vamos fazer rapidamente aqui uma breve observação. Quantos aqui os pais ou irmãos mais velhos não estão, nesse momento, matriculados em nenhum curso regular, portanto, não são alunos de nada, mas continuam estudando em suas áreas de formação, porque senão vão ficar desatualizados. Levanta a mão. Aí eles falam, meu pai, minha mãe, minha irmã, viu? Perfeito. Não são alunos, mas são estudantes. Perfeito. Quantos aqui são alunos? Aí todos levantam a mão. Quantos aqui estudam? Aí Justamente. vocês entenderam, gente? Enquanto vocês não se tornarem estudantes, tudo que a gente está fazendo aqui de manhã para vocês fica comprometido. A virada de chave está justamente nisso aí. Uhum. E é a fala daquele professor que a gente comentou há pouco, O professor Pierre. Ele disse, eu acho que foi ele que falou isso. Sala de aula é um momento coletivo e passivo. O professor fala, tu tá ali no coletivo. Agora, quando tu vai estudar, tu vira o personagem, é individual e tu é ativo. É ali que tu vai conseguir virar o jogo. Quando na sala de aula tu consegue em alguns momentos virar o jogo e virar o sujeito, fazer uma pergunta e tá junto, esse momento vira genial para ti. Ele vai nunca mais ser esquecido. Então, o aluno tem, o professor tem que... Eu faço. Eu faço o momento que pode perguntar, eu não falo, mas eles perguntam. Se eu não quiser, ninguém pergunta. Mas aí é porque tem a manha, né? Eu consigo dar aula, se eu quiser, ninguém pergunta a semana toda. Opa, a semana toda ninguém pergunta se eu quiser. Mas se eu quiser, pergunta em toda a aula. Sabe? Porque é o jeito que tu faz. É o jeito que tu abre o momento, né? E na minha aula, eles adoram perguntar, porque eu deixo bem claro que eles podem perguntar. E eu gosto de falar uma coisa que é uma loucura. Eu não recomendo os colegas de física falar isso. Mas às vezes... o cara, ele não entende a física porque ele não entendeu um negócio bem tranquilo da matemática. Eles têm vergonha de perguntar. Tem. Na maioria das vezes. Aí eu sempre conto uma historinha. Sabe o que eu sinto quando um aluno... Assim, eu tô dando aula, professor, por que tu botou raiz quadrada de 4 igual a 2? Tava com essa dúvida. E ele pergunta um negócio desse pra mim, que a turma faz... sabe assim? Que pergunta idiota. Sabe como que eu me sinto naquele momento? O melhor professor de todos. Porque se o cara confiou em mim para perguntar aquilo, que meu papel está sendo muito bem feito. Agora imagine ele perguntar assim, se eu perguntar isso pro Jean, ele vai me humilhar. Ele vai dizer que eu devia saber já. Ele vai dizer que vai eu me sou chamar de ruim. criança. Justamente. Vai sair lá do 6º ano. Então os caras confiam em mim. Gente, tem cada coisa que eles perguntam que eu falo assim, o meu tem que salvar. Eu falo assim, eu vou te salvar. Eu sempre falo isso. Sabe? E eles confiam. O professor tem que ser uma criatura que eles confiam.
Eu sei de cada coisa na escola que eu falo assim, não conte isso pra mim, por favor, que vai ser muito forte, eu vou ter que contar pras pessoas. Eu falo, não me conta, não me conta. Eles querem contar tudo pra mim. Mas eu não quero saber das coisas. Não quero saber. Esse dia eu soube, tá? Que o menino gastou quase 15 mil reais em joguinho. Perdeu no cartão de crédito. Eu olho pra ele agora, eu tenho vontade de chorar e dar um abraço. Sabe? Mas ele não sabe que tu sabe. Não, não sabe. Não sabe. Não sabe. Ô, Jesus. Não sabe. Não sabe. Ele perdeu 15 pau no cartão de crédito da mãe. Sabe? Aí eu vejo ele na sala e como é que tá a vida dele, né? Deve ter acabado a vida dele. Como é que ele tá, né? Se a que fatura já chegou. Será que tá ardendo? Né? Eu fico pensando às vezes, ir lá calminho, assim, eu queria ter essa calma, velho. Imagina eu gastar no cartão de crédito da minha mãe. Deve ter muito Não dinheiro. é o que conversou com a professora... Não é. Não. Tadinho. Mandou Não é a professora nem comer a mesma salada. escola, né? Nem a mesma escola, Nem nem a a mesma cidade, nem a mesma cidade. Oxe. Mas, então, o professor tem que ser essa criatura que tu confia, né? Que tu confia. E tu pode falar de tudo, tá? Tu pode falar de tudo, assim. Às vezes eu dou aula no ensino médio, menina de ensino médio vem de todo jeito que elas vêm vestidas, né? Senta direito aí, prof, não é obrigado a ficar vendo essas coisas. Te arrumei. E vira e vou dar aula. Sabe? Na tranquilidade. Porque elas confiam. Confiam. Aí tem que ter esse cuidado sempre. Né? Hoje em dia, ser professor é totalmente diferente de antes. Tu podia abrir o carro e todo mundo entrar no carro, né? Hoje bater uma foto, mãozinha pra cima, né? Bater uma foto, não encosta em ninguém. Sabe? Tu tem que ter cuidado, tem que cuidar. Não é de qualquer jeito mais. Sabe? Professor é profissional. Sabe? Um médico não pode sair abraçando todo mundo lá no consultório. A gente também não pode fazer isso. Mas tu consegue. Mas eles querem, né? Eles que... Aí tu tem que acolher. O acolher. Não, mas é engraçado porque eles querem, porque eles precisam. Principalmente adolescente. Justamente. Aí tu pode até fazer, mas tu tem que te colocar numa posição em que eles não confundam. Sabe que, assim, ó, esses dias aconteceu, eu juro. Depois eu fui até falar com a menina de novo, porque eu me arrependi do jeito que eu falei. Mas na hora já arrumou, assim. A gente estava num momento de aula, eu trabalho em alguns lugares que tem aulas de reforço. Ele que eles mais gostam, assim. O pessoal chega no quadro, tem fila, assim, 15 alunos, eles vão riscando e vai vindo conversando. Aí, às vezes, eles não se aguentam e juntos 4, 5 no mesmo exercício. E daí eu estava sentadinho, uma me olhou e falou assim, professor, hoje tu tá de amigo ou de professor? Eu disse, tesouro, sempre professor, né? Ela disse, não, mas por favor, assim, não leve a mal o que eu falei. Sempre professor à disposição, tô aqui para você. Agora, amigo é ele que tu conta as tuas coisas. Tem coisa que eu não quero saber, não, tesouro. Tem coisa que eu não quero saber. Sabe, mas é isso. Sabe? O professor tem que estar à disposição. Se tu sai de casa para estar à disposição, tu nunca erra. Esse é o meu, sabe assim, sair de casa para estar à disposição. Aí não é amigo, é totalmente diferente. Sabe? Mas o aluno pode confiar que tu vai ter uma fala, que tu vai, sabe? Tu não é aquele cara que se o aluno chegar vai ter uma fala de julgamento. Vai ter uma fala para te ajudar. Isso é que é importante. Eu tento fazer isso até com os meus filhos. Né? Se der certo, eu quero ser a primeira pessoa a saber das coisas erradas também. Mas é muito difícil, muito difícil. O filho da gente vir desse jeito. Dessa né? mesma forma, né? Jean, e assim, em que momento você voltou para Florianópolis agora, né? Foi agora mesmo, né? Esse é o teu... eu tava Qual foi o até período? maio do ano passado, não, no início do ano passado eu comecei a dar aula no Fleming. Aí eu tava lá em Blumenau, aí tava querendo umas coisas novas, mandei recado pros amigos. Aí falei com o Dudu, sabe? Mandei o pessoal, assim, pessoal que conhece, já instantinho já, o pessoal soube que eu queria voltar. Eu tive sorte, aí já consegui ir fácil, ali rápido no Fleming, e em seguida já apareceu o Geração. Aí eu já enchi todas as manhãs e já tô bem instaladinho aqui, sabe? E eu voltei agora, então, ano passado. A família se adaptou? A família está bem feliz aqui, minha esposa faz doutorado na UFSC, os meus filhos estudam ali no Geração, tá bem legal, bem legal. Ah, legal, cara, que Tá bom, bem que bom bom, que você tá bem. bem bom. É bom saber disso, bom ver como no nosso meio, né, a rede de contatos, a rede de relacionamento, né, os queridos amigos, a nossa história, o legado, a reputação, né, Então, faz toda a aí diferença, tem né? tudo a ver isso também, porque pensa bem, se tu é um cara que na sala dos professores tu só reclama, tu tá sempre de mau humor, tu tá sempre assim, nem os teus colegas vão querer tu perto. Sabe, nem os teus colegas vão querer tu perto. Então, claro, a gente tem problemas, Tem. todo lugar tem, mas dá para tentar levar mais leve. Sabe? Aí vamos acabar. Liga, modela, aplica. LMA. O aplica, aí é todo o papo. Eu consigo fazer isso, o liga, por exemplo, eu posso falar
de tecnologias educacionais, sabe? Aí o modela, existe artigos sobre modelização, sabe? Quando vai no aplica, quanto que a gente já discutiu avaliação, sabe? Eu estou falando da avaliação, da forma que isso vai aparecer para os alunos. Então, se tu faz a prova, tu tem todo o poder na mão, sabe? Daí, de novo, eu não sei como que tem colegas que baseiam a prova e ficam felizes em dizer que as pessoas tiram nota baixa na prova dele. Sabe, pelo menos alguma coisa, porque quando tu vai falar de habilidades do Enem, algumas são bem rasinhas, né? Então, se tu não consegue colocar isso na cabeça de um aluno, pô, é tu que tem problema, né? Eu penso assim, se tu não consegue colocar nem aquilo assim que é fácil de colocar, claro, tem uma habilidade que o cara precisa raciocinar um pouco mais, tem que pegar um negócio daqui, eu até espero que eles possam errar, eu vou esperar que só alguns resolvam, mas algumas coisas, A prova de 10 questões, por sabe, favor, algumas né? coisas Pelo tu menos, tem que fazer. pelo menos o 7, a média da turma tem que se aproximar, não pode ser Eu, um... quando um aluno zero, eu fico preocupadíssimo. Eu vou falar com ele assim, cara, o que aconteceu? Sabe, tu não me viu na sala de aula. Eu não consegui chegar nele. Eu não consegui atingir. Um zero faz eu passar mal, tá? Faz eu passar mal, porque eu acredito. eu não fiz o cara me ver nenhuma vez. Olha o quanto que eu fui insignificante para ele. É assim que eu penso. Não sei, aí tem colega que julga isso. No direito dele, ele Sabe? fica à Só vontade. mas- que eu sei o jeito que eu converso com os meus patrões, o jeito que eu converso nos lugares que eu trabalho, eu sei a quantidade. Eu não quero que apareça isso tanto assim, porque parece que eu tô me achando, sabe? Mas eu sei a quantidade de gente que me liga me oferecendo emprego, eu sei a quantidade de coisa, porque tem a ver com isso. Porque a física sempre teve, entendeu? A física sempre foi igual, o quadro sempre foi bonito. O que mudou foram esse molho todo que eu coloquei nos últimos A anos. comunicação. É isso que tá fazendo a diferença. Ô, Jean, quando tu desliga a chave, sai da escola, quem é o Jean? Muito parecido, muito parecido. O que que tu gosta de fazer? O que que tu Então, assim, faz? os meus amigos, assim, a gente estava conversando esses dias sobre relacionamentos, assim, as pessoas, os amigos dizendo, gente, é muito tóxico a tua vida. Eles falam assim, sabe? Porque a minha Muito relação- tóxico. É muito tóxico. Porque eu chego em casa, a minha esposa, a gente tem os horários e a gente faz de tudo para ficar junto, é uma coisa maluca. Assim. E a minha esposa, a gente vive junto. A gente, vamos no mercado, vamos junto. Vamos buscar os filhos, tá os dois, vamos junto. Sabe, vamos ali, vamos junto. Então eu vivo em casa. Eu sou caseiro, eu gosto de fazer comida em casa, sabe? Eu gosto de. Aí o meu filho brinca de videogame, eu não tenho muita paciência, às vezes eu brinco um pouquinho com eles, a gente fica, faz uns joguinhos a gente, assim, mas a gente tá muito junto. É em casa o tempo todo, eu sou muito caseiro, gosto de. Aí vim pra Floripa, se tiver sol, eu vou estar na praia. Se tiver sol, eu vou estar na praia, guarda-sol, com a cadeirinha e os filhos na praia, sabe? Eu sou. Qual praia? Qual que tu gosta mais? Então, eu adoro, a gente fica muito na Praia do Forte. É mesmo? A gente adora a Praia do Forte, porque tem um restaurante ali que dá infrazinha, né? Na pé na areia ali, né? Pé na areia. Aí eu já. Os caras do estacionamento já sabem quem sou eu não preciso pagar mais. Eu falo, parceiro, eu moro aqui, eu moro aqui. Ele é o cara do garrafão. Você fala assim, Eu chego lá e o cara. Né? um dia ele veio assim, ô parceiro, eu vim aqui ontem, vi se eu pagar 30 pila toda a vida, tu vai fazer o quê? Eu sou professor, cara. Aí ele me olha assim, ô professor, não pago mais, entendeu? Aí eu gosto de ir lá por isso, e o mar é seguro, Sim. né? É bem tranquilo, e eu não surfo mais faz tempo, eu quero ficar sentadinho na cadeira de praia com as crianças, então eu adoro a Praia do Forte, eu gosto de ir na Barra da Lagoa, eu gosto de ir em restaurante com a família, sabe? Eu sou familhão, assim, familhão. E eu deixo isso bem claro. Deixo isso bem claro. Essa coisa, deixo isso bem claro o quanto eu sou orgulhoso e feliz com a minha vida. Aí as pessoas, professor, não dá para viver direito. Mas pensa bem, a gente não ganha muita grana. Mas quem consegue ter férias na mesma época dos filhos? Quem tem férias todo dia do ano? É um privilegiado. Sabe, se tu consegue estudar uma escola boa, o sindicato de aqui em Santa Catarina, 50% já está lá. Sabe, tu consegue ter 2 filhos e pagar um só, né? Quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Daí a roupa de uniforme. Esses dias eu estava conversando com os amigos que viraram advogado. A gente estava no WhatsApp conversando. No final a gente viu que ganha parecido, porque eu tenho sorte, eu trabalho nos lugares legais, venho um dinheirinho assim, eu ganho tipo meu amigo advogado. Mas no final eu era o mais feliz. Porque eu dava aula de calça de moletom. Eles têm que trabalhar de terno, sabe? Tem que fazer. Então, se tu olhar com bons olhos, tem tanta coisa de qualidade em ser professor, tanta coisa positiva
tá? E vamos combinar, assim, mas a carreira do Estado mesmo, se tu olhar no final, não é uma graninha suficiente, tu pode dar. Eu fico pensando, as pessoas olham o professor, tudo parece pior. Mas o médico, ele pode trabalhar no hospital e pode ter uma clínica, né? Agora, o professor se dá aula no Estado e dá aula particular é pobre, tem que se complementar a renda. Então, o médico tem que complementar a renda também. Não é complemento de renda tu pegar um aluno para atender. É complemento de renda, mas não é ruim. Todo mundo faz isso. E a gente olha como um remendo da nossa renda, né? Parece que o cara dá aula particular, tadinho, né? Não ganha suficiente. Às vezes Mas, ganha até melhor. né? Às vezes ganha. Eu conheço, Eu, eu eu, conheço professor dando aula particular então, que, cara, justamente, tá hoje em dia, com o bacana, tá? advento aí da aula particular, tu pode dar aula particular no Discord, tu pode dar aula particular em várias plataformas, sabe? Tu pode dar aula de casa. Uhum. Sabe, eu dou aulinha particular de casa à tarde, sentadinho aqui, tomando café, a minha filha vem dar beijinho, eu fico, sabe? É perfeito, perfeito. Então tu pode olhar para a tua profissão com bons olhos, sabe? Dá para ser professor e ser feliz. Tem profissões mais difíceis. Claro, se tu levar tudo aquilo para casa, se tu sofrer com tudo aquilo, tu não aguenta. Tu não aguenta. Esse eu acho que é o grande desafio do professor, né? De É, poder desligar quando vai para casa, justamente. né? Só que tem que fazer. Tem que fazer. Tu acha que o cara trabalha na Bolsa de Valores de São Paulo? É. Se ele for pirado e não desligar, ele morre, infata, velho. Cara, e assim, a gente tá indo pro encerramento do nosso episódio, mas assim, algo que eu sou obrigado a te perguntar, assim, quem conhece teu trabalho, te conhece já desde a tua primeira passada por Floripa, tua ida a Blumenau, agora Floripa, tá fazendo Criciúma também, né? Uhum. Tá pegando a BR também. Conhece teu trabalho, conhece a tua entrega, mas o momento em que viralizou as tuas atividades e teus momentos, né, específicos de sala de aula, que são um pequeno momento, um pequeno recorte, né? Mas a maneira como viralizou, né? E tão rapidamente, né? Tanto nas redes sociais e até agora recentemente também em canais de televisão de rede nacional, como fazer o recorte disso de uma forma que não atropele, digamos, né, teu próprio momento, né? Uhum. Porque o que que acontece? Muitas vezes, muitos profissionais acabam tendo esse momento, né, de fama das redes sociais e quando a gente fala eu acho que tem um vídeo de 90 milhões, né, Eu é um gosto de vídeo? brincar que eu sou professor da Bombona, né? Professor Bombona, Professor da exato. Bombona. É o da Bombona que tem 90 milhões? Do Bombona, somando no meu Instagram, eu tenho uma publicação de 37, uma de 30 e pouco, uma de 20 e pouco, aí tem o tem o outro, pode falar os nomes, Sim, né? sim, Aí claro. tem o TikTok, aí apareceu também no YouTube, teve outro cara que postou, assim, ó, é absurdo, é muito, assim, ó, passa de 90 milhões no total. É No esse da conjunto. Bombona. Aí tem mais alguns viralizados de 5, de 6, de 1, sabe? Mas É, é muita coisa, é fazendo educação, né. fazer educação. Como é que tu controla isso tudo pra não subir a cabeça, né, e entender que isso, assim, ó, são às vezes o próprio, né, por mais bacana e fantástico que seja, às vezes o próprio algoritmo, né, e aquela coisa toda, pra conseguir te centrar e isso não É. destabilizar, né. Também tem a estratégia do Instagram, os vídeos têm estratégia, Sim. né? Para poder viralizar, fazer tudo isso. E eu coloquei na minha cabeça da seguinte forma: tudo que está aqui é passageiro. Eu, em essência, eu sou professor. E eu acho, e na minha vida sempre foi assim, mesmo quando eu tinha uma atividade paralela que eu já tive, a sala de aula sempre foi muito presente. Eu acho que eu sou professor em essência. Então, isso não influencia em quase nada a minha forma de viver, assim. Eu até estava brincando com a minha esposa, assim, ó, o legal é que quanto mais eu apareço na TV, mais eu posso andar de calça de moletom cortada. Porque daí todo mundo me Porque atura como eu quero ser, tu entendeu? Então não vai é isso. mudar, cada vez eu vou ficar mais assim, sabe? E não vai mudar nada, não vai mudar nada, porque quem me faz estar ali são eles. E se eu mudar com eles, acaba tudo. Verdade. Então, eles são a minha essência. O que acontece ali, acontece, está acontecendo, sabe? Vai acontecer muito tempo, vai crescer mais, só que eu quero estar na sala de aula ainda. Eu quero estar na sala de aula. Eu tenho umas vontades meio malucas, assim. Eu estava lá em Blumenau, uma época, minha esposa precisou mudar para lá, a gente mudou, a gente comprou casa lá, comprou casa não, a gente estava lá de boa, e a gente voltou para cá. Dar aula na capital é muito bom,
sabe? É muito legal, assim. É diferente, tá? É diferente. Quantidade de aulas. Tem aula à tarde, tem bastante aula, assim, sabe? Mas eu gosto, eu quero dar aula para Centro Grande, entendeu? Eu ainda, maluco, assim, eu tenho 49, mas eu tenho disposição para pegar avião uma vez por semana e quero dar aula no Rio de Janeiro e São Paulo. Para uma galera grande, eu gosto disso. Sabe? Tu iria? Iria. Estou ouvindo aí, eu quero. Quero emprego, quero Tem um estar amigo lá. coordenador lá em São Paulo do Poliedro. Posso mandar o teu. Quero Vou falar. ir para um dia e voltar. Mas eu quero ficar aqui em Floripa, quero voltar, quero ficar 4 dias, 3 dias em casa com a família e quero correr para lá. Porque eu gosto do tablado. Eu sou professor assim mesmo. Eu vou dizer que eu ando sentindo falta do giz. Sabe que é tudo canetão agora, né? E não tem problema se eu faço, mas eu gosto da sala de aula. Sabe, eu gosto de pegar os alunos e fazer assim, ó, vamos estudar hoje, aprender esse negócio, e eu ver no final assim, aprendi. Aham, aprendi. Sabe? Só que, claro, eles não querem, né? A nossa. A gente, quando entra na sala de aula, são muitas expectativas que eu tenho que dar conta. Eu entro no geração, eu tenho que dar conta da expectativa da coordenadora, que é diferente da expectativa do diretor. Uhum. Eu tenho que dar conta da expectativa do pai, que é totalmente diferente da expectativa do filho. Sabe, eu tenho que dar conta de todas essas expectativas, eu tenho que agradar todos. Não é fácil. Sabe, o pai espera que o filho vai entrar lá e vai sair descendente do Einstein. Sabe, vai ser catequizado nas leis de Newton e vai sair engenheiro. O filho, ele não quer. Ele queria abrir aquele balcão que tá todos os celulares e ficar de boa. Sabe? E nesse meio eu tenho que viver. E daí tu não pode sugar muito de ti, assim, sabe? Tu não pode. Porque se tu começa a ficar doente porque, tem cara que fica ruim porque o professor quis dar um recado na aula dele, comeu a aula e vai ter a prova, que daí, cara, se pirar nisso, tem hora que tu desliga. Aí, professor também erra. Nossa, como minha vida mudou quando eu comecei a subir os erros e mostrar que eu erro, que tu é de verdade. Sabe? Aí vem a psicologia. Quando tu mostra que tu erra e tu fica bem com isso, mas vamos arrumar, até o jeito que as pessoas te cobram muda. Uhum. Até o jeito que as pessoas te cobram muda. Às vezes, cara, é uma falha, né, de um professor. Esse dia eu esqueci de mandar uma prova. Esqueci. A coordenadora me mandou mensagem: ô querido, eu acho que tu esqueceu isso aqui. Vou fazer agora, tudo certo. Ela falou assim: nossa, até o jeito que tu é cobrado e quando briga contigo, tu responde: tá, tudo bem, então vamos fazer agora, vamos lá resolver. Sabe? Aí o cara tem que aprender a viver. Aí não, é porque eu tive um problema, na verdade, eu fiquei dando aula aqui aquele dia, uma aula a mais, era bem no tempo que eu ia fazer a prova, eu esqueci. Sabe? O cara responde com um negócio desse. É aprendizado da vida, tu não tem que. Se o teu patrão tá bravo contigo, tu olha pra ele, fala e vai embora. No outro dia, tu fala com ele, né? É isso. Mas isso tem a ver com o quê? Com as leituras. Comunicação não violenta. Sabe? Tu tem que aplicar. Não adianta tu aprender a dirigir, fazer autoescola, e na hora que o trânsito parou, tu fechou os olhos, freou e nem olhou nada. Nesse momento que tu mostra que tu é um bom motorista. Tu vai frear, tu olha pro retrovisor primeiro, né? Pra ver pra onde que tu vai. Não é assim? Tem todo. E tu treina isso na cabeça. E tu tem que fazer na hora certa. Eu já fiz, tá? Eu falo assim, ó. Gente, qual é o melhor jeito de bater o carro? Fala na sala de aula. Tá vindo bater o carro? Eu penso como professor de física, né? O que tu faz? Tu bota a mão no volante, não faz isso, quebrou os braços tudo. Se tu vê que bateu mesmo, sabe o que tu faz? Mãozinha pra cá, encosta e deixa, parceiro, deixa. Porque vai vir o airbag e o cinto vai te segurar. Aí, eu sempre quis ver se um dia eu ia fazer isso. Esses dias em Criciúma, o trânsito parou, pisei no freio, eu vi, não ia parar, eu só botei assim, ó. Falei, eu sou o cara. Eu fiz isso, mas o carro parou. Não bateu. Não bateu. Mas eu esperei, eu achei que ia bater. Mas só que eu coloco isso na minha cabeça de uma forma. Tu entendeu? A estratégia de uma forma. É igual quando eu falo, tem lá um menino que tem a síndrome tal na sala de aula e eu coloquei na cabeça, se ele se mexer, eu tenho que correr. E eu tenho que dar um jeito de amenizar aquela situação. Sabe a engenharia de segurança do trabalho? E Cara, aí, isso aí foi demais. a estratégia. Se bater o carro, o que eu vou fazer? Vai bater. Eu vou segurar o volante e ficar esperando? Eu vou quebrar os braços tudo, né? Então eu vou esperar o airbag aqui, ó, de ladinho. Sabe? A estratégia. Mas na hora H tem que fazer. Não adianta tu fazer vários cursos da vida, o aluno levantou assim, vai tu pro inferno, seu, e fica brigando com ele. Tu tem 50 e o cara tem 12. É usar no momento certo e saber que tu vai usar. Isso é estratégia. Entendeu? Cara, Sensacional, fantástico, cara. fantástico. Sensacional. Cara, você vai ter que voltar aqui.
Eu quero. Com experiência? Eu Vai ter que quero. voltar aqui. Vai ter que voltar aqui porque a gente quer saber o seguinte. É, no momento que a gente está passando, a gente está cada vez mais convencido de que muita gente na educação, especialmente sala de aula, está precisando justamente de ser nutrida de coisas boas, né? A gente vem numa sequência de episódios, a gente vem falando das dores, tá? E a gente esperou muito ter a oportunidade, nós estamos o quê? Há 3 meses já, né? Olha, Uhum, uhum. desde o A início gente, do a ano, gente- a né? gente- a gente se falou a primeira vez já faz Alguns meses, né? Isso. Para você vir aqui. E a gente queria muito, justamente, que na sequência do nosso material a gente pudesse mostrar essa paixão, né? Esse amor, que é inclusive o tema do episódio. Mas não deixa, né? De pensar nessa possibilidade, você brincou, né? De talvez fazer curso e não sei o quê, né? Não deixa de pensar nisso. Muita gente, quem me ensinou isso foi o Johnny aqui, né? Ele ensinou isso pra gente. Muita gente tá precisando do conteúdo de vocês. Foi quando a gente começou aqui. E muita gente tá precisando do teu conteúdo, né? Então, quando tiver tempo e oportunidade de produzir, especialmente agora, com todas essas plataformas e todas essas possibilidades, né? De cursos, né? Uhum. E ferramentas hoje tão viáveis, basicamente hoje, né? Com custo, entre aspas, né? Custo zero, né? Porque tu só vai compartilhar com a plataforma se tu vender, né? Isso. Tem ali os primeiros cursos que tu vai produzir, Uhum. né? Mas hoje tá muito mais fácil, né? Antes precisava de toda uma estrutura robusta Isso. e um investimento assim que já fazia o cara desistir na largada, né? É, Você tem muita coisa boa, cara, eu já pra... tive um cursinho, né? Uma escolinha, assim, uma época, tentei por esse caminho e depois eu desisti. E o Paulo Gibilu já deu aula na minha escolinha. Sabe, o Paulo Gibilu? Era meu patrão e patrão daquele Aham, cara não, lá. então, ele já veio, ele disse assim, ele falou assim, quem levou ele foi o Sa- Sardá na época, Sabe entendeu? com quem que ele começou a dar aula? Hum, Uma escola que eu era coordenador dele. hum. É. Então, eu acho que eu sei qual é a escola, isso mesmo. E ele falou assim, eu vou fazer os negócios no YouTube. Eu pensei assim, não sabe o que tá fazendo, né? Mas ele tava, né? E é o momento. A gente tem aí tudo para atingir os professores. Mas eu acho que importante agora, sim, eu acho que eu entendi para quem que eu vou produzir conteúdo. Todo esse conteúdo que eu produzo parece que é aluno que não é aluno que vai Consumir e e usar. reposta e comenta, são professores. Os caras, hoje eu vou dar aula disso. Bota ali, eu vou dar aula disso hoje. O que tu me sugere fazer? Aí eu mando áudio, cara, pega e faz isso aqui, ó. Aí tu pá, ele, cara, genial, não tinha pensado nisso. Mas geralmente é uma coisa muito simples. Geralmente é uma coisa muito simples. Eu não dou aula de laboratório, né? Eu faço o liga, o primeiro gatilho. Pode ser uma experiência, pode ser tudo É uma isso. música. Uma música. Aí eu entendi que eu tenho que produzir conteúdo para professor. Sabe, porque na universidade a gente tem psicologia da educação, tem tudo isso, mas acaba que não fala realmente o que está acontecendo na sala de aula e os próprios professores que ficaram lá para acabar formando são os caras que tiveram muito tempo que fazer, se preparar para concurso público e ficaram no doutorado e não foram para esse chão, para o tablado, para ficar lá e sentir isso tudo de verdade. Então, eu acho que produzir conteúdo para professor é o que eu quero fazer no futuro, sabe? Falar para professores, falar sobre storytelling, falar sobre comunicação não violenta, falar sobre tudo isso, sabe? Porque isso mudou minha vida, sabe? E tu Isso. pode ter certeza que vai ter um grande sucesso, porque muita gente vai se guiar por isso, né? E não, como você disse, isso não é ensinado na universidade e muita gente precisa desse encorajamento, né? De poder ir lá e saber assim, eu consigo controlar uma aula de 45, sabendo que ela vai se reduzir para 30, 25, mas como controlar, fazer gestão emocional, né? Naquele momento, né? Regulação emocional, conseguir ganhar a turma, né? E Uhum, você uhum, falou coisas várias vezes aqui que me marcaram nesse episódio, que várias vezes você falou assim, cara, se eu fizesse isso eu ia perder a turma. Cara, se eu fizesse isso eu ia perder a turma. Se eu respondesse desse jeito eu ia perder a turma, né? Então, assim, ficou registrado para mim durante esse nosso encontro que o empenho, né, de alcançar essa conexão com a turma, né, de conquistá-los de uma maneira progressiva, didática, né, mas assim, uhum, toda ela, digamos assim, passo a passo, é como se você dissesse, cara,
Cada tijolinho desse, Anderson, foi uma aula. Sim. E num único ato, eu quebro e desmonto a parede inteira. E eu Sim, não vou ter tempo para reconstruir tijolinho a justamente. tijolinho, porque o tempo Justamente. já passou. Justamente. Então, assim, ó, essa regulação emocional, ela muda tudo. E não é só para sala de aula, é para a vida, tá? Isso. Eu falo que quero falar para professores, mas as pessoas em geral, elas têm que aprender a se comunicar. As pessoas em geral têm que aprender a ter paciência. As pessoas em geral têm que aprender a viver em sociedade. Não é à toa que a psicologia está bombando tanto hoje em dia, É isso aí. né? Para os nossos Curso do problemas futuro. emocionais e tudo. Porque a gente não consegue viver em grupo, assim. A gente consegue os empregos pelo currículo, né? E perde pelo convívio, né? A gente perde pelo convívio. É. Jean, obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, tá? Foi Manda, maravilhoso. manda um abraço pro Bola. Espero que ele tenha feito boas considerações. Falou muito bem. Muito bem. E Parceirão, tá? Eu fico com ele toda quinta-feira. te convido para a hora que for a Criciúma, na ida ou na volta, passar em Tubarão para tomar um café, Ok. para a Vamos gente lá. dar umas boas risadas, Vamos, conversar sobre vamos, vamos, vamos. educação. Tem um professor de física lá que tu vai curtir conhecer. Ele tem Massa. a tua pegada, a tua vibe todo dia. Que legal. Eu conversando contigo aqui, eu vejo vários professores em ti, Que bom. né? E certamente alguns desses tu conhece, a gente vai conversar depois aqui, mas é incrível como isso é algo que tu consegue passar e estimular, né? Porque nós aqui ficamos estimulados, nós aqui curtimos o papo, nós aqui, né, prestamos atenção, Que bom. né? Que bom. Absorvemos a aula. E isso que é legal, e isso que é importante. Eu aqui te ouvindo, eu tava pensando, pô, a hora que sair esse vídeo, eu vou pegar ele e vou mandar para cada professor que eu tenho e vou fazer as considerações aqui, ó, Não, assista isso aqui. eu reconsiderei coisas particulares minhas aqui em algumas coisas que ele trouxe. Até de situações de casa, assim, entendeu? De repensar. Porque a gente não pode demandar um tempo, e quem tá assistindo um episódio desse de quase 2 horas, não pode ficar aqui 2 horas sem levar alguma coisa que possa refletir, que possa usar, né? E uma coisa especial que eu acho que vai na linha que você mencionou, é que pessoas que eu admiro muito, pessoas que para mim são importantes e referências, admiro muito você também, sabe? E isso para mim é fundamental, assim, porque eu não tenho intimidade, a gente não se conhecia, né? Uhum. Sabia quem era, mas não O se caso foi o conhecia. mesmo, né? A gente falou de pessoas que conheciam a gente, e daí eu já conheço vocês bem por ouvir falar, sabe? Então foi a mesma experiência, né? Eu já conhecia vocês de ouvir falar das pessoas próximas que também que eu admiro e que admiro vocês. E é engraçado, É. né? Porque essas pessoas são fantásticas e todas são pessoas de bem. E é incrível, né? Porque eu encontrei uma pessoa, foi em Fortaleza. E fazia um tempo que eu não ia lá para dar curso, né? Palestra. E aí eu voltei e perguntei a respeito de 2 ou 3 pessoas de mercado de Fortaleza que eu tinha perdido contato, mas perguntei para quem foi me buscar no aeroporto. E não eram pessoas da empresa dele, eram pessoas de mercado. Todas as pessoas que nós citamos aqui são pessoas de mercado, né? E sabe uma coisa que me surpreendeu no gerente da empresa que eu fui dar palestra? Todas as pessoas que eu perguntava, a primeira frase que ele fazia, pô, Gross, né? Chamo pelo sobrenome, né? Pô, Gross, aquele cara é muito massa. E aí o outro, pô, aquela representante é muito gente boa. Esse cara só tem amigos, cara. Uhum. Porque a primeira coisa que ele falou das pessoas foi de maneira positiva e de maneira Justamente. afável, entende? Isso. Então, assim, ó, quando você tem alguém que vê nisso em todo mundo, cara, imagina a pessoa incrível. E eu não tinha conhecido ele, era a primeira vez que eu tava vendo ele. Nosso primeiro contato próximo, tinha sido só por telefone, né? E chamadas. Então, é isso, né? Quando a gente olha o nosso mercado, que é um mercado ainda hostil, que é um mercado ainda frio nas concorrências entre escolas, existe um ódiozinho ainda em alguns, né, etc, né? Mas quando a gente olha, assim, tem uma camada de gente boa, né? Tem. Ali num degrau ali, né? Tem uma Uhum. camada de gente maravilhosa, né? Que cara, a vontade que tem de ficar com elas o tempo todo, né? Se pudesse, assim, Sim. dizer assim, eu quero viver parte da minha vida contigo, de tão bom que é estar É que contigo. são as pessoas que são essenciais para a educação, né? É isso. Na educação a gente tem que ter pessoas que justamente elas remetem a isso, a amparar as pessoas, a tu se sentir confortável com elas. Não tem como tu pensar em ser professor e tu não ter vontade de parar para ouvir um aluno. A gente já acabou, né? Mas esses dias, faz uns meses eu estava em Blumenau ainda, um menino que começou no, tava,
entrou numa escola pra dar aula de matemática, bem novinho. Ele me encontrou e daí a gente combinou de fazer um negócio em casa, assim. Eu tava indo no mercado. Ele, não, Jean, como é que tu faz? Assim, eu queria que me indicasse. Só aquele papo assim, me indica nos lugares, eu quero dar aula, que nem tu. Eu só ouvindo. Cara, claro. Assim, com o tempo as coisas vão vir. E fiquei falando, né? Nisso parou um carro no Giasse. Parou o carro. Jean! Eu olhei assim, bonitão, como é que tá? O gurizão desceu do carro, me deu um abraço. Aí, como é que tu tá? Tá bem? Sim, Jean, passei, lembra? Assim, que legal, cara. Abraço, vamos se ver. Aí o cara olhou pra mim assim, tá louco, né, Jean? Tudo de folga aí, o cara vem, tu não pode nem ficar de boa, né? Aí eu veio, vou te dar um toque. Desse jeito tu não vai a lugar nenhum, parceiro. Se tu quer ser professor e tu acha que tu vai andar na rua e tu vai ser o cara que ninguém vai falar contigo porque tá na tua folga, não. Alguma coisa vai estar errada. Tá errado. Tu tem que estar à disposição das pessoas. Sabe, à disposição das pessoas. O cara que vive de rock and roll, se ele sai na rua e não dá um sorriso para as pessoas, a banda dele não vai tão longe. Foi o tempo que os caras, né? O cara tem que ter paciência para lidar com o público dele. E o professor tem o seu público. E se tu for bem bom, tu vai ter o teu público que te ama. E quer estar perto de ti. Então tu não pode dizer que tu não quer eles depois. Você vai ter que ser querido e deu. É isso. Esse foi o professor Jean Silva, professor de Física. Muito obrigado por ter tirado o teu finalzinho da semana, né? Agora início de final de semana. E que bom que deu certo. Foi maravilhoso. Que bom, cara. Foi muito bom. Abraço, tá? Obrigado, Jean. Para você que assistiu o podcast Escola em Voz, esse foi um episódio com um professor muito mais que especial, o professor Jean. Antes de físico, professor. Da Humanas. Vale. Professor de Física que é de Humanas. Não esqueça disso, tá? Fantástico. Para você, nosso muito obrigado pela audiência. Por favor, assine o nosso canal, inscreva-se no YouTube, compartilhe, curta, espalhe o Escola em Voz para onde você estiver. Se você quiser nos acompanhar nas plataformas de streaming, estamos na Amazon, na Apple Podcasts, no Spotify. Para acompanhar as nossas latas maravilhosas, no YouTube é o lugar certo. Um abraço e até mais. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares.